Quando Alec Egret era apenas um garoto que passava a maior parte do tempo fazendo coisas inúteis, tipo pescando pela capital, um mago chamativo chamado Eldas se aproximou e perguntou se ele tinha interesse em magia. A princípio, Alec pensou que Eldas fosse o agente de Didi, mas na verdade ele só estava interessado em ensiná-lo magia. Eldas logo começou a ensiná-lo a conjurar feitiços, pensando nos amigos que faria no futuro e como precisaria salvá-los de ataques de monstros. Graças aos seus métodos de ensino intensos e traumáticos, Alec conseguiu aprender magia rapidamente. Mesmo assim, ficou desapontado por levar um dia inteiro para aprender um único feitiço, e nem sequer ouviu Eldas murmurando que pessoas normais levam um mês para aprender aquilo. Alec pediu ansiosamente a Eldas para ensiná-lo outro feitiço, mas ele disse ao garoto muito empolgado que um feitiço era o suficiente para o dia. Alec não ficou satisfeito, mas Eldas manteve-se firme em sua decisão e eles resolveram passar o resto do tempo pescando. Alec ficou emburrado como um idiota o tempo todo, mas então Eldas inflou seu ego, dizendo que ele tinha um grande talento para magia. Disse a Alec que, mesmo sem suas lições, ele se tornaria um grande mago no futuro e pediu que deixasse isso para o destino. Alec ficou chocado ao ouvir isso e perguntou a Eldas por que ele estava ensinando magia a ele, afinal. Antes que pudesse responder, um peixe fisgou sua linha e Eldas entrou em pânico, pois nunca havia pescado um peixe antes. Alec riu dele antes de ajudá-lo, dizendo que um mago tão habilidoso quanto ele deveria saber pescar. Enfim, a vida deles como aluno e professor continuou com o passar do tempo, e Eldas ensinou muito sobre magia a Alec. Mas então, um dia, Eldas anunciou de repente que estava deixando a capital. Alec ficou arrasado com a notícia, pois isso significava que nunca mais encontraria seu professor. Mas Eldas tinha um último conselho para ele. Ele disse a Alec que, se um dia tivesse a chance de se tornar um mago da corte no futuro, deveria recusar o papel. Alec não conseguiu entender o que ele queria dizer e perguntou a Eldas por que ele sequer o ensinou magia. Eldas desfez sua expressão sombria por um momento enquanto falava da falecida mãe de Alec, que lhe fez um grande favor em vida, e ele estava apenas tentando retribuir ao filho, ensinando-o. Essa foi a última vez que Alec viu seu professor, e ele se esforçou para entrar na Academia Real de Magia, na esperança de reencontrá-lo. Lá, Alec descobre que Eldas foi aluno da mesma academia, e se formou como o melhor da turma, tornando-se mago da corte logo depois. No entanto, foi expulso do cargo em poucos anos, e Alec percebe por que Eldas o aconselhou a não se tornar um mago da corte. Em vez de seguir o conselho, Alec decide se tornar um mago da corte para poder mudar a própria corte imperial injusta. Resumindo, ele consegue atingir seu objetivo e se torna um mago da corte, mas no fim das contas, deveria ter ouvido o conselho de seu professor. Alec só percebe isso quando o príncipe herdeiro Regulus o demite de seu grupo de aventureiros no meio de uma masmorra. Ele pergunta ao príncipe o motivo, e o loiro babaca diz que está sendo demitido por ser inútil. Ele fala sobre como sempre arrisca a vida na linha de frente para derrotar os monstros. A maga de fogo Lene usa seus feitiços para repelir monstros, e o tanque deles, Ix, bloqueia os ataques inimigos. Por outro lado, Alec fica na retaguarda o tempo todo, e só consegue conjurar magias de suporte patéticas. Regulus diz que não precisam de um perdedor como ele no grupo, e ainda insulta Alec dizendo que ele nem merece ser chamado de mago da corte. Alec tenta explicar por que só usa magia de suporte, mas Regulus não quer ouvir a resposta. Lene também concorda chamando Alec de covarde que não tem coragem de ir mais fundo na masmorra, e que sempre os atrasa. Is também acena em silêncio, concordando, e então Lene diz que o aturaram todo esse tempo, porque o rei ordenou que ele se juntasse ao grupo. No entanto, agora que o príncipe decidiu expulsá-lo, ela não vê razão para ser educada com ele. Regulus diz que Alec deve ter tirado a nota máxima na academia, dando uma ajudinha aos professores por créditos extras. Ele então pergunta por que ele tem uma adaga, já que plebeus são proibidos de portar armas. Alec explica que precisarão da adaga para o próximo andar da masmorra, mas Regulus fica furioso com ele. Ele pega a adaga e agarra o colarinho de Alec, dizendo que ninguém em seu grupo o desobedece. O príncipe então arranca sua túnica de mago da corte, dizendo que ele não a merece. Alec fica arrasado com isso e não tem escolha a não ser deixar a masmorra. No entanto, apesar de ser demitido e insultado, ele ainda quer ajudar Regulus e o grupo. Ele reúne algumas anotações que podem ajudar Regulus a lidar com os andares inferiores da masmorra, especialmente porque ele carece de poder mágico. No dia seguinte, Alec vai ao palácio para falar com o rei sobre isso, mas os guardas o impedem, dizendo que ele foi removido do cargo de mago da corte. Ele é apenas um plebeu agora, e plebeus não têm permissão para entrar no palácio sem autorização. Alec fica chocado ao ouvir isso, e nesse exato momento Lene aparece para esfregar sal em suas feridas. Ela manda ele sumir, e então volta para dentro do palácio, mas Alec pede que ela o ouça apenas uma vez.
Ele a solicita que leve as anotações que ele compilou ao rei, porque foi ele quem o designou como mago da corte e o mandou se juntar ao grupo do príncipe. Lene pega as anotações dele apenas para rasgá-las e pisoteá-las. Ela então ordena aos guardas que expulsem o plebeu, e Alec fica sem esperança e desempregado no meio da cidade. Ele finalmente percebe que deveria ter ouvido Eldas e não se tornado um mago da corte, quando de repente ouve uma voz familiar chamando seu nome. Alec se vira e vê uma ruiva o encarando, e então ela de repente corre para abraçá-lo. Ele leva um momento para processar o que está acontecendo, mas então finalmente reconhece a garota como Yora, uma velha amiga dos tempos de academia. Eles se sentam para colocar a conversa em dia, e Alec conta a Yora a história de como foi expulso do grupo do príncipe, e também de sua posição como mago da corte. Yora fica furiosa ao ouvir isso e amaldiçoa o reino que discrimina entre nobres e plebeus. Alex de alguma forma consegue acalmá-la antes que alguém os ouça, e então Yorha diz que na verdade é uma coisa boa que ele tenha sido demitido. Alex nem se sente ofendido com a declaração dela, depois de toda a porcaria que passou nos últimos 2 dias. Mas então Yorha o lembra que uma vez prometeu que um dia o faria se juntar ao grupo dela. Alex se lembra disso, e então Yorha revela que veio à capital pelo mesmo motivo. Ela se levanta e estende a mão para Alec pedindo que ele conquiste masmorras com ela. Ele fica feliz em receber a oferta, mas começou a duvidar de si mesmo depois de ser demitido do emprego. No entanto, Yorha não se importa com nada disso. Ela diz a Alec que a única pessoa que ela quer em sua equipe é ele, e nenhum outro mago pode ocupar seu lugar. Ele fica emocionado ao ouvir isso, e aceita imediatamente a oferta dela, e Yorha o recebe de bom grado em seu grupo de rank A. No dia seguinte, Alec deixa o país junto com Yorha, e ele sonha com o conselho de Eldas de não se tornar um mago da corte. Alguns dias depois, a notícia de Alec deixando o país chega a Regulus e seu grupo, e eles não poderiam se importar menos com ele. Regulus fala sobre como Alec era aclamado como um gênio entre os estudantes da academia e que ele tinha grandes esperanças nele. Ele pensa que eles perderam tempo por causa dele, mas Lene diz que não precisam se preocupar com isso agora, porque em breve um nobre de sangue puro se juntará ao grupo e eles se tornarão muito mais poderosos. Enquanto isso, Alec e Yorha chegam a Fizzle, a cidade das masmorras. Yorha conta a ele como esta cidade é a base de muitos aventureiros, já que não discrimina entre nobres e plebeus. Ela está ansiosa para registrar Alec como aventureiro rapidamente, mas assim que chegam à guilda, eles têm uma surpresa. A recepcionista diz a Alec que ele não pode ser registrado com o grupo de Yorha porque eles vão além do andar 30 da masmorra e ele precisa ser membro da guilda por 2 anos antes de poder se juntar a eles. Yorha faz um escândalo ao ouvir isso, e pede à recepcionista para abrir uma exceção para Alec, mas ela se recusa. Yorha pergunta se sua amiga Kraja não a procurou sobre o assunto, e a recepcionista afirma que Kraja veio aqui e os ameaçou para deixar Alec entrar. No entanto, recepcionistas lidam com malucos como ela todos os dias, então nem se moveram. Alec e Yorha voltam de mãos vazias da guilda e fazem uma pausa em um parque público. Enquanto almoçam, Yorha diz a Alec que eles já alcançaram o andar 52 da masmorra, e não podem esperar 2 anos para ele se juntar ao grupo. No entanto, ela não é de perder a esperança e decide que, se não podem ir a masmorras mais profundas que o andar 30, irão para as masmorras mais rasas como aquecimento. Alec concorda com a ideia, e eles imediatamente vão para uma masmorra de baixo nível com monstros e insetos. Yorha usa sua magia de reforço para aumentar a velocidade de Alec e se move rapidamente ao redor dela, derrubando os monstros com facilidade. No entanto, as coisas ficam sérias quando Yorha percebe que o número de insetos não está diminuindo e eles parecem estar ficando mais fortes. Alec concorda com ela, apontando que deve haver algo errado no ninho que está forçando os monstros a agirem assim, mas ainda está sob o controle deles. Enquanto continuam lutando contra os monstros, Yorha ativa seu escudo e começa a avançar para encontrar o ninho. Alec diz a ela que ela está correndo um grande risco ao fazer isso, mas ela responde que isso não é nada demais. Ela diz que ele parece ter perdido sua vantagem, porque se fosse o Alec do passado, monstros desse nível não seriam nada para ele. Ela pede que ele confie nela e volte a ser seu verdadeiro eu. Alec percebe que Yorha está falando a verdade e que ele só precisa recuperar a confiança para tirá-los dessa situação. Ele se lembra da lição de Eldas sobre como precisaria salvar seus amigos do perigo e, usando isso como motivação, decide partir para a ofensiva. Alec rapidamente derruba alguns monstros com bolas de fogo e depois derrota o resto com sua adaga. No entanto, um enorme enxame de monstros o cerca depois disso, mas Yorha não está mais preocupada com eles. Ela conjura uma barreira ao redor deles, dando a Alec tempo de preparo para lançar um poderoso feitiço de área que desintegra instantaneamente todos os insetos. Assim que tudo parece se acalmar, Yorha dá um tapinha nas costas dele, dizendo que ele ainda tem o jeito.
Nesse exato momento, o chão sob eles começa a tremer, e uma minhoca gigantesca sai dele. Ela ataca Yorha, quase a engolindo. Alec diz a ela que vai salvá-la e que ela só precisa ativar seu escudo. Yorha confia plenamente nele e ativa seu feitiço de escudo, enquanto Alec invoca uma serpente de fogo e ataca a minhoca com ela, transformando-a em cinzas. Yorha está completamente ilesa pelo fogo, e ao descer ao chão, corre em direção a Alec. Ela diz que ele ainda é o mago de ataque mais forte que ela conhece, e a luta deles a lembrou dos tempos de academia. Naquela época, eles estavam lutando contra um dragão de 5 cabeças que era muito resistente para suas armas, e seus ataques eram implacáveis demais. No entanto, Alec obliterou o monstro com apenas um feitiço após tempo suficiente de preparo. Graças a isso, eles conseguiram limpar o andar 68 da masmorra e criaram um novo recorde na academia. E agora Alec vai se juntar ao mesmo grupo de amigos novamente, de volta a quando destruíram o chefe do nível 68 e retornaram à academia de magia. Eles foram aclamados como a melhor turma de estudantes que a academia via há muito tempo, e até mesmo sua instrutora anã, Rosie, sabia que havia algo diferente com esses 4 alunos, pois pareciam se entrosar e trabalhar juntos com uma sinergia inigualável. Todos voltaram das masmorras com hematomas e cortes, mas com largos sorrisos nos rostos, pois acabaram de quebrar o recorde de todos os tempos de alcançar e cruzar a masmorra de nível 68. E não só quebraram o recorde como o pulverizaram, já que o último grupo mais forte só conseguiu chegar até o andar 32. Finalmente chegou o dia da formatura, quando Rosie, a anã, divulgou suas notas, com Rain em 4º lugar na turma, seguido por Kraja em 3º, depois Yorha como vice-campeã, e finalmente Alec, que foi o aluno com a melhor pontuação de longe na história recente e o orador da turma. Todos estavam felizes e cheios de esperança naquela época, enquanto zombavam de sua instrutora e apanhavam por isso também. Enquanto saíam juntos da academia, os alunos restantes observavam com inveja o que pensavam ser a formação de um dos melhores grupos que jamais veriam. Um grupo que definitivamente ganharia um status lendário, sem saber que Alec logo decidiria que não queria seguir sua carreira como aventureiro, e sim se tornar um mago da corte. Os membros de seu grupo ficaram chocados com a notícia, mas perceberam que o trabalho de um mago da corte é comparativamente mais fácil, com um salário muito melhor e mais estável. Embora desanimados com isso, eles nunca culparam Alec e desejaram-lhe boa sorte no futuro, enquanto Yorha prometeu que um dia estariam novamente em uma equipe juntos. Essa promessa parece se cumprir enquanto Yorha e Alec celebram em um bar, onde, após apenas um copo de bebida, Yorha está completamente bêbada e apagada. Ela começa a ficar irritada com o fato de ainda não poderem ir para as masmorras mais profundas, mas logo acaba dormindo ali mesmo no banco. Alec sorri para ela, lembrando-se de como ela era basicamente a mesma, mesmo durante os anos de academia, como uma verdadeira simp. Ele coloca a jaqueta nela para que ela possa dormir um pouco mais aquecida. Mas uma das pessoas dentro do bar não parece gostar de simps, já que ele está em uma jornada Sigma. Ele se aproxima de Alec, zombando dele por ser um macho beta, mas Alec o ignora completamente. Como o homem é fã de Andrew Tate Todd, ele obviamente tem problemas de raiva, então levanta a garrafa para esmagá-la na cabeça de Alec. Mas Alec usa um escudo de mana sem esforço para bloquear o ataque antes de se virar para encará-lo. O homem sorri para ele, feliz por finalmente ter conseguido alguma atenção. Ele já sabia que Alec era um mago da corte, e afirma que não esperaria que alguém tão de elite como ele estivesse vagando por aí tentando se tornar um aventureiro. Essa mudança repentina em seu humor o surpreende, mas o que o surpreende ainda mais é o fato de o homem grande e corpulento tirar um cartão do bolso, que se revela ser um passe de aventureiro, e colocá-lo sobre a mesa à sua frente. Alec fica confuso e pergunta o que diabos ele está fazendo, mas o homem simplesmente responde que é um sinal de desculpas por testá-lo com a garrafa, mas ele também impõe outra condição. Alec deve mostrar sua magia se quiser pegar o passe. Alec ainda está confuso quando, de repente, Yorha, a idiota, acorda Grog e chama o homem de mestre da guilda, perguntando o que ele está fazendo ali. Alec fica sem palavras, imaginando por que o mestre da guilda simplesmente lhe daria um passe. Mas o homem parece ser tranquilo assim, e o entrega antes de levá-los ao campo de treinamento. Ele afirma que esta é a área de treinamento subterrânea onde ele testa os grupos que querem subir de nível, e é aqui que Alec mostrará sua força. Yorha afirma que este pode não ser o melhor momento, já que Alec está bebendo há um tempo, mas Alec garante que ainda tem mana suficiente para lutar. O mestre da guilda se apresenta formalmente a Alec como Levi, e isso imediatamente acende uma luz na cabeça de Alec, pois ele percebe que o mestre da guilda é um mago muito poderoso que liderava um grupo de Rank S há um tempo. O mestre da guilda ri, afirmando que essas são memórias embaçadas agora e esclarece os requisitos, que são muito simples. Alec tem que impressionar Levi com suas habilidades mágicas e é só isso. Com isso, ambos se preparam para a sessão de treino, e Alec dá o primeiro passo, usando sua magia ofensiva de raio, que é habilmente desviada por Levi, que por sua vez usa magia de água e joga balões de água, eu acho.
Alec desvia deles e percebe que o mestre da guilda tem a vantagem em termos de alcance, então terá que tentar outra estratégia. Ele decide transformar a luta em um combate corpo a corpo, mas para sua surpresa, em vez de recuar, Levi bate no chão com os punhos e usa magia de reforço em si mesmo, aumentando muito sua velocidade. Ele então avança em direção a Alec, desviando dele no último momento e começa a girar ao redor dele em uma velocidade incrível antes de tentar desferir um soco forte que Alec mal consegue bloquear com seu escudo de mana. O escudo, no entanto, acaba se estilhaçando devido à força pura do golpe, e ele é arremessado contra as paredes. Levi fica impressionado com sua durabilidade, afirmando que poucas pessoas sobreviveriam àquele soco, mas Alec sai da nuvem de poeira, afirmando que Levi é de fato um verdadeiro aventureiro de rank S. Ver sua natureza despreocupada confunde um pouco Levi, que esperava que ele estivesse assustado e preocupado. Mas Alec afirma que está continuamente esquecendo que não é mais o mago da corte, que é limitado por um monte de regras e só pode usar magia defensiva. Já que agora não está mais limitado por nada, ele pode realmente se soltar e usar todo o seu arsenal de ataques mágicos. Levi ri disso e diz pra ele vir com força total, e Alec pega sua madeira dura novamente, mas desta vez a transforma em uma lâmina mágica. Levi se prepara para os ataques dele e novamente joga balões de água, mas desta vez Alec consegue desviar do primeiro. Antes de cortar o próximo, ele finge ir para a ofensiva, o que força Levi a fazer o mesmo, mas tudo isso era um plano, pois quando Levi usa sua magia de alto impulso e avança em direção a Alec, ele arma uma armadilha e o explode com um raio antes de cortá-lo para o outro lado. Levi fica parado por alguns instantes, afirmando que Alec realmente é algo mais, pois já superou sua magia. Mas surpresa, Levi ainda não terminou e ativa seu trunfo. Ele tira manoplas mágicas cobertas com escamas de dragão, o que lhe dá um imenso aumento de força, e com todo esse poder, ele avança direto para Alec, que mal consegue desviar do golpe. Os socos criam uma cratera no chão, mas Alec não está pronto para recuar, pois então usa seu feitiço de relâmpago nele. Mas Levi simplesmente o sacode, ignorando completamente o golpe. Levi avança com o ataque e tenta socar Alec, que bloqueia o golpe com seu escudo, mas é empurrado para trás. Ele se pergunta o que poderia fazer em seguida para lidar com esse monstro. Mas Levi tem mais truques na manga, pois usa uma habilidade especial de suas manoplas, que o cura de quaisquer ferimentos. Levi percebe que quanto mais ele arrastar a luta, piores serão suas chances de vitória. Então ele decide intensificar o ataque e começa a golpear e cortar Levi, que consegue bloquear cada golpe, provocando Alec a fazer melhor. Alec decide Trash Talk também, o que irrita o mestre da guilda, que tenta desferir um soco poderoso. Mas Alec desvia e encontra uma abertura para atacar. Isso irrita ainda mais o mestre da guilda, então ele continua com o ataque atingindo a parede em vez disso, enquanto Alec desvia agilmente por baixo. Levi não lhe dá espaço para respirar e tenta desferir outro ataque, mas Alec bloqueia com sucesso antes de tentar desferir o golpe final. Para sua surpresa, no entanto, o mestre da guilda é bem mais resistente do que aparenta e absorve o dano, antes de tentar desferir um golpe duplo que cobre o ar com uma nuvem de poeira. Mas assim que a poeira baixa, Alec emerge ileso e tenta ir atrás de Levi mais uma vez. Mas desta vez, quando ele atinge o mestre da guilda, sua madeira rígida amolece e ele cai no chão inconsciente após ficar completamente sem mana. Dora corre imediatamente em sua direção, usando sua magia de regeneração para curá-lo. De repente, Rain aparece no campo de treinamento, zombando de Levi por ser um aventureiro de rank S e usar sua habilidade mais forte em alguém de rank inferior. Levi manda ele calar a boca, pois estava apenas testando os limites de Alec e ele o teria aprovado de qualquer forma. Com isso, Rain pega Alec e o leva para um quarto onde ele pode descansar. Enquanto Rain se senta nas pernas dele por alguma razão estranha, eles conversam sobre como fazia muito tempo que não estavam juntos assim. Quando a recepcionista irrompe no quarto, alegando que precisa urgentemente do mestre da guilda, Levi agarra o rosto dela e a arrasta para fora do quarto com ele, enquanto Rain pega um monte de bebida e pede a Yoha para lhe contar tudo o que aconteceu com Alec. Quando ela terminou, Rain estava tremendo de raiva ao perceber que as pessoas de seu grupo o fizeram carregar todas as coisas deles, o fizeram cuidar do inventário, nunca o deixaram usar nenhuma magia além da defensiva, e nem mesmo o deixaram carregar uma adaga consigo. Ele de repente se vira para Yora e pergunta como exatamente Alec usou magia defensiva, já que esse era o trabalho dele na academia, e Alec nunca foi bom nisso. Yora responde que ele aprendeu do zero e trabalhou nisso até ficar bom o suficiente, e agora sua magia defensiva é quase tão boa quanto a dela. Ele percebe que mesmo depois de cuidar do príncipe herdeiro por todo aquele tempo, eles ainda o baniram chamando-o de inútil. Ele acaba quebrando a garrafa em suas mãos com raiva, o que acorda Alec. Ele fica um pouco surpreso ao ver Rain ali, enquanto Yora exclama feliz que o mestre da guilda lhe deu a permissão. Isso deixa Alec muito feliz, pois agora todos podem avançar para as masmorras de nível superior como um grupo. Mas Rain lhes diz que isso pode esperar, pois antes eles precisam fazer outra coisa.
Alec não tem ideia do que diabos ele está falando, mas Rain explica que primeiro eles precisam se vingar. Para isso, eles entrarão na cidade real e se infiltrarão no palácio e então darão uma surra no príncipe e em seu grupo. Alec diz a ele que eles não vão fazer nada parecido, e até Yorha afirma que lutar contra outros grupos é estritamente proibido. Alec coloca a mão no ombro de Rain, dizendo-lhe que se divertir muito em sua aventura seria o suficiente para ele, pois ele realmente não se importa ou pensa mais no que aconteceu com ele na corte. Rain de repente afirma que ele entendeu. Tudo o que eles precisam fazer é se tornar o grupo mais forte do mundo. Isso irritaria 100% o príncipe. E se o país deles tiver algum problema, eles certamente virão pedir ajuda ao grupo mais forte do mundo e seria realmente incrível dizer não na cara deles. Alec percebe que este é o melhor compromisso que ele poderia conseguir, então ele concorda em se tornar o grupo mais forte do mundo. Enquanto isso, em outro quarto, uma aventureira de Rank S ferida, chamada Krista, está gravemente machucada. Enquanto ela respira com dificuldade e a recepcionista aplica ataduras em seu corpo, o mestre da guilda não parece divertido com isso, pois seu grupo de Rank S está em apuros. Isso significa que toda a guilda está em apuros. Krista diz a Levi que seu grupo ainda está encalhado e que eles precisam de toda a ajuda que puderem conseguir. O mestre da guilda convoca imediatamente uma reunião de emergência onde ele chama todos os aventureiros de Rank A e explica que eles estão indo em uma missão de resgate no 64º andar. De volta ao quarto de Alec, ele acaba encontrando Krasia depois de muito tempo, cujas duas personalidades parecem ter se desenvolvido muito bem. Ela pergunta por que ele não está na reunião, mas Alec responde que ele não é um aventureiro ranqueado, então ele ficou para trás. Ela imediatamente lança seu feitiço de cura, que cura completamente Alec em um instante, o que me faz pensar por que diabos eles estavam usando ataduras em Krista se eles podem simplesmente lançar magia de cura. De qualquer forma, Yorha e Rain entram no quarto enquanto Rain começa a gritar de excitação que eles vão em uma missão de resgate. Eles atualizam Alec sobre os acontecimentos, alegando que a masmorra é um pouco diferente porque naquele andar você não pode usar magia, então você é completamente dependente de poções. E como o grupo de Rank S foi completamente aniquilado, eles acabaram enviando Krista sozinha para buscar ajuda. Alec pergunta a Krasia se ela estava bem trabalhando naquela masmorra, já que sua especialidade é magia de cura, e ele responde com raiva que ela se opôs. Mas o idiota do Rain a ignorou e usou seu veto para entrar na masmorra. Eles começam a discutir um com o outro quando Yorha se vira para Alec, alegando que deveria caber a ele decidir se eles entram na masmorra ou não, já que ele terá o trabalho principal e mais difícil de lidar com o chefe do andar principal. Alec concorda com a missão e logo eles partem em direção à masmorra. E parado em frente à entrada, Rain afirma que este será o início da lenda de seu grupo. Eles rapidamente chegam à entrada da masmorra, que possui uma afinidade que não permite que ninguém use magia de cura, forçando-os a depender de poções e de desviar dos ataques o máximo possível. O nível alvo onde os membros da guilda de Krista estão presos é perto do chefe do nível 64, mas antes que pudessem chegar lá, teriam que limpar todos os outros níveis, incluindo derrotar seus chefes também. Rain percebe que se eles forem nível por nível, seria tarde demais, mas Yorha tira um cristal mágico, alegando que Krista o deu a eles, e com isso, eles poderiam pular todos os outros níveis e se teletransportar diretamente para o nível 64. Alec percebe que deve ser um item mágico super importante e raro, mas Krista está mais focada em salvar seus companheiros de equipe antes de qualquer outra coisa. Então ela até deu a outro grupo esses cristais para alcançar diretamente o nível alvo. Yorha lhes diz que o chefe do nível 64 é aparentemente um morto-vivo, o que significa que Krasha será basicamente inútil. E como a própria Yorha é uma maga de suporte, isso significa que a maior parte da batalha dependeria apenas de Alec. Rain diz a ele para economizar sua mana o máximo possível e deixá-lo lidar com os inimigos menores, porque ele não quer que Alec fique sem mana na frente do chefe morto-vivo. Krasia concorda, avisando-os que de agora em diante eles estariam literalmente lutando contra a própria morte e deveriam levar isso a sério, já que até um grupo de Rank S foi aniquilado aqui. Em vez de se desanimar, no entanto, Rain se sente mais vivo do que nunca e os anima, afirmando que a história de seu grupo lendário começa agora. Com isso, Yorha joga o cristal mágico no ar e eles imediatamente se teletransportam para dentro da masmorra no nível 64. Eles se encontram em uma caverna suja e imediatamente um monte de esqueletos mortos-vivos se levantam dos mortos carregando escudos e espadas. Rain não está nem um pouco assustado, no entanto, e tira sua lança antes de avançar para um ataque. Ele começa a atacar esqueletos à sua frente, derrotando-os facilmente vários de uma vez, enquanto afirma que até agora o nível 64 parece muito fácil. Os outros ainda estão observando em silêncio, no entanto, enquanto um monte de esqueletos emerge do nada e começa a caminhar em direção a eles. Rain salta destemidamente em direção a eles, cortando e fatiando qualquer um que se aproxima, mas Yorha começa a se preocupar, já que Rain saiu do alcance de sua magia de suporte. Ela corre atrás dele, chamando-o de volta. Enquanto Alec e Jay seguem, Cade afirma que Rain deve ficar bem, já que ele tem um artefato antigo muito poderoso, a lança negra perfurante que é muito difícil de danificar e permanece afiada o tempo todo, uma arma perfeita para um idiota sem cérebro. Alec chama Rain, perguntando se ele precisa de ajuda, mas ele lhes diz que isso é brincadeira de criança para ele e continua destruindo todos e quaisquer inimigos que se aproximam.
Alec sorri e começa a andar ao lado, quando de repente ele sente uma presença estranha atrás dele e instintivamente dispara um raio em direção a ela. Quando a poeira baixa, ele não avista ninguém ali, e Ivanka fica confusa com o que ele está fazendo. Ele diz a ela que pensou que havia alguém atrás dela, mas pode ter sido um alarme falso, quando de repente ele decide verificar algo e saca sua espada antes de avançar cegamente e cortar o ar. Imediatamente seu golpe é bloqueado por uma entidade invisível que então se revela ser o ceifador. Rain sorri para ele, alegando que Alec não parece tão acabado quanto ele pensava, dizendo a Alec que ele já sabia que um inimigo invisível estava por perto, mas ele não é bom em lidar com eles. O ceifador empurra Alec para trás e tenta atacar, mas ele desvia o golpe antes de pular de volta para Rain. Alec percebeu que Rain estava confiante em suas habilidades e confiava nele como amigo e camarada para defendê-lo pelas costas. Ele percebe que não sentia esse tipo de conexão há anos, o que o enche de energia enquanto ele salta no ar com sua espada mágica e corta o ceifador, matando-o imediatamente. Ele se vira para Yora, perguntando se ela também sabia disso, e ela imediatamente se desculpa por não ter contado a ele, enquanto Crasha diz a ele para resolver isso com Rain, já que foi ele quem sugeriu isso em primeiro lugar. Alec sorri para Rain e promete retribuir o favor um dia, enquanto Rain responde que eles teriam que sair vivos desta masmorra primeiro. Os 4 amigos agora se reúnem, prontos para derrubar todos os inimigos, e logo Alec e Rain saltam em direção aos esqueletos mortos-vivos, cortando e fatiando-os para a esquerda e para a direita, enquanto Yoha os reforça com magia. Rain está se sentindo à vontade enquanto usa movimentos elegantes e mata todos os esqueletos que aparecem à sua frente, enquanto Kraya usa sua precisão milimétrica com o arco para lidar com os esqueletos que tentaram se esgueirar por trás de Rain. Rain é forçada a se defender com seu cajado mágico, enquanto eles decidem que as ondas de esqueletos são basicamente intermináveis, então Alec os chama de volta para ele, afirmando que ele os aniquilará todos de uma vez. Seus companheiros de equipe imediatamente se reúnem atrás dele, enquanto ele lança uma poderosa habilidade de raio que atinge toda a área com relâmpagos, transformando todos os esqueletos em pedaços carbonizados. Uma vez seguros, Rain se vira e pergunta a Alec por que ele está usando apenas sua habilidade de raio, já que ele costumava usar vários outros tipos de magia ofensiva quando estava na academia. Alec rapidamente inventa uma desculpa e diz a ele que o raio é o feitiço mais rápido de lançar, é por isso que ele está fazendo isso. Mas Rain sabe que ele está escondendo algo, mas decide não insistir mais, já que eles estão com pouco tempo. Eles de repente ouvem um rugido monstruoso vindo da frente e assumem que deve ser a sala do chefe. Rain imediatamente se prepara e depois que Yoha usa magia de reforço, ele corre mais rápido que um raio em direção ao som. Alec fica impressionado tanto com Rain quanto com a magia de Yora, enquanto ele e as outras 2 garotas seguem Rain em direção ao final do túnel. Uma vez fora, na abertura, eles encontram Rain sentado em uma saliência observando um monstro gigante perseguindo um aventureiro com corte tigela por todo o lugar. Alec imediatamente quer salvar o cara, mas Rain não parece muito interessado, alegando que o mago correndo por aí se chama Loki, que é o maior idiota de um grupo chamado Hakroma. Crase acena com a cabeça, afirmando que Loki é um mago de suporte realmente astuto. Alec, no entanto, não consegue acreditar em tudo isso, enquanto Loki corre pateticamente, gritando para Rain ajudá-lo, prometendo assombrá-lo todos os dias se ele morrer ali. Rain, no entanto, não parece se importar com suas maldições e observa com desinteresse. Mas quando Loki tropeça no chão e parece que o monstro vai pegá-lo, Alec imediatamente se prepara para entrar em ação. Praja, no entanto, diz a ele para esperar e observar. Como este é o estilo característico de Loki, Alec observa enquanto o monstro caminha em direção a Loki quando, de repente, um feitiço de armadilha é ativado debaixo dele, atingindo-o com lava. Alec fica chocado ao ver isso. Enquanto Kraja lhe diz que Loki é um mago realmente astuto, o monstro tropeça e acaba ativando outro feitiço de armadilha. Sendo atingido por vários outros jatos de fogo, Loki se vira e começa a rir do monstro, alegando que só um idiota tropeçaria em uma situação como esta. Mas seu sorriso logo se desfaz quando o monstro enfurecido decide acabar com tudo com uma poderosa explosão mágica. Loki percebe que vai morrer ali mesmo e teria sido morto, mas Rain acaba salvando-o no último segundo. Loki não consegue acreditar que ainda está vivo, enquanto Alec e as garotas descem para enfrentar o inimigo. O monstro tenta atacar Alec, mas Yoha o salva com seu escudo mágico. Alec tenta usar seu feitiço de trovão, mas para sua surpresa, o monstro imediatamente se vira e começa a avançar em direção a Rain e Loki. Alec grita e os alerta sobre o perigo iminente e usa outro feitiço de raio que atinge o monstro diretamente. Mas assim que a poeira baixa, ele percebe que seu feitiço não foi forte o suficiente para detê-lo. Rain percebe que o monstro vai alcançá-lo. Então ele usa uma tática de último recurso e se vira para o monstro, correndo entre suas pernas para enganá-lo. Ele então joga Loki em direção a Kratia, que cai no chão ao lado do astuto mago de suporte, enquanto Yora diz a Crasha para levar Loki para a saliência enquanto eles lidam com o monstro.
Rain imediatamente se posiciona e saca sua lança, pronto para o ataque. Eles esperam até Kraja levar Locke para um lugar seguro e então se preparam para o confronto final. Yorha usa sua magia para aumentar todos os atributos de Rain, que corre em direção ao monstro, desviando de seu ataque e saltando no ar, antes de desferir uma estocada de lança em seu rosto. O monstro se mostra muito mais resistente do que ele imaginava, no entanto, enquanto sacode Rain bruscamente e consegue jogá-lo no chão. Yorha corre em direção a um Rain ferido, mas o monstro imediatamente tenta esmagá-lo. Felizmente, Yorha consegue lançar sua magia de escudo, bloqueando o ataque, dando tempo para Rain se recuperar. Alec, por outro lado, parece estar fingindo que está em uma orquestra e cria 5 círculos mágicos ao redor do monstro. Locke comenta que criar 3 círculos mágicos já é difícil o suficiente, e para ele ser capaz de criar 5 de uma vez, ele deve ser um gênio. Kraja responde que ele pode fazer muito mais do que isso. E para a surpresa de Locke, Alec consegue criar 20 círculos mágicos de uma só vez. O monstro tenta avançar sobre eles, mas Rain salta sobre seu corpo e o apunhala na cauda, dando a Alec o tempo que ele precisava para terminar seu feitiço. Ele salta do monstro enquanto Alec finalmente termina seus preparativos e atinge a besta com uma combinação de magia de raio, que a choca no lugar. Mas quando Alec tenta finalizá-lo, surpreendentemente, o monstro consegue desviar e evitar o próximo ataque. O monstro imediatamente começa a carregar sua própria explosão mágica, mas Kraja usa um feitiço para cegá-lo momentaneamente. Enquanto Yorha lança um feitiço mágico que cria enormes elos, prendendo o monstro no lugar. Rain usa isso a seu favor, usando sua lança como um dardo, conseguindo perfurar a cabeça do monstro, enquanto Alec se prepara para finalizá-lo. Para a surpresa deles, o monstro ainda consegue se mover e decide lançar sua poderosa explosão mágica mais uma vez. Mas Alec permanece ali destemido, enquanto prepara o feitiço mágico que apenas 2 pessoas em todo o mundo conhecem. Um é seu professor Eldas, que o criou, e o outro é ele mesmo, que o aprendeu com Eldas. No momento em que o monstro dispara sua explosão mágica em direção a Alec, ele usa magia de reflexão, devolvendo o favor com o dobro da intensidade. O monstro é realmente resistente, no entanto, pois ele consegue sobreviver a isso também. Mal se agarrando à vida, o monstro decide usar o feitiço mais uma vez. Mas desta vez, Alec usa sua magia de reflexão junto com a criação de múltiplos círculos mágicos, envolvendo a besta em um inferno monstruoso, transformando-a em cinzas. Enquanto Rain termina o trabalho cortando a cabeça do monstro ao meio. Com isso, eles celebram sua vitória, mas Locke interrompe suas celebrações, agradecendo a Alec pela ajuda, dizendo-lhe que o conhece, pois ele é o mago da corte. Alec responde que deixou esse trabalho, e Locke replica que é uma perda para o príncipe e seu grupo. Ele então solta a bomba sobre eles, alegando que o monstro que eles combateram não era o verdadeiro chefe do andar, mas um dos subchefes que foi estúpido o suficiente para persegui-lo e acabou se isolando. Isso realmente choca Alec e o grupo, que se perguntam quão forte o chefe real será se o subchefe lhes deu tanto trabalho. Locke revela que o subchefe é na verdade um necromante, vestido como um cavaleiro em armadura negra. Ele afirma que ataques físicos não parecem ser tão eficazes e são bons apenas para ganhar algum tempo. Ele então se vira para Alec e apresenta uma varinha mágica com uma cruz em sua ponta. Alec parece reconhecê-la enquanto Locke revela que é um artefato antigo, e a varinha imediatamente se transforma em uma espada nas mãos de Alec. Rain, no entanto, não está convencido, perguntando por que Locke daria um item tão valioso, mas Locke simplesmente ri, alegando que pretende usar Alec como isca na vanguarda. Todos ficam chocados e confusos com isso. Mas Locke explica que Alec parece um mago fraco, e se o colocarem na vanguarda, ele pareceria um alvo fácil, atraindo o chefe para si. Eles podem então montar uma emboscada, derrotar o chefe e se banhar na glória de derrotar um monstro de rank S. Enquanto Alec e os outros lutavam por suas vidas nas masmorras, o príncipe e seu grupo também estão em uma masmorra do outro lado do continente. Mas ao contrário de Alec e seu grupo, que estão manobrando habilmente pelas cavernas, derrotando inimigos muito mais fortes que eles, o príncipe e seu grupo parecem um bando de novatos enquanto correm pelas cavernas tentando escapar de um monte de monstros lagarta. O príncipe está confuso porque, há alguns meses, esses monstros lagarta de baixo nível mal teriam sido um aquecimento para ele, mas agora parecem incrivelmente difíceis de combater. Ele grita para sua maga usar sua magia ofensiva contra as feras, mas a maga está muito assustada para fazer qualquer coisa e começa a chorar. O príncipe fica irritado, os chama de um bando de perdedores de baixo nível e se vira para enfrentar os monstros sozinho. Ele jura acabar com eles com um único golpe de sua espada, mas quando ele ataca o monstro, seu golpe ricocheteia na pele dura, abalando completamente o príncipe. Sem um momento de atraso, o monstro esbofeteia o príncipe, derrubando-o no chão, o que força seu grupo a resgatá-lo enquanto eles continuam fugindo. Enquanto é carregado nas costas de seu companheiro de equipe, o príncipe pensa em como isso não parece certo. Seu corpo parece pesado, seus movimentos lentos e sua espada parece incrivelmente pesada e difícil de empunhar. Ele percebe que tudo isso começou quando ele demitiu Alec de seu grupo. Alec era um excelente mago da corte e usava sua magia de suporte tão sem esforço e eficazmente que o príncipe e seu grupo sempre pensaram que eram apenas incrivelmente fortes, enquanto na verdade,
Todas as suas habilidades foram impulsionadas além do reconhecimento por Alec. O príncipe, no entanto, nunca acreditará nisso e simplesmente chega à conclusão de que Alec deve ter lançado uma maldição sobre ele com raiva por ter sido expulso do grupo. Quando ele retorna ao palácio, ele é tratado por seus médicos e imediatamente depois. Ele chama seu mago pessoal, Vogan, para checar que tipo de maldição ele está enfrentando. Vogan examina o príncipe por um tempo antes de revelar que ele não está amaldiçoado de forma alguma. O príncipe acha difícil de acreditar, dizendo a Vogan para verificar novamente, pois não há como ele ter tanta dificuldade lidando com um monstro fácil de nível 30, considerando que ele já ultrapassou os andares de nível 40. Vogan pensa por um momento antes de responder que a razão pode ser porque ele não tem nenhuma magia de suporte agora. Isso fere o ego do príncipe, que responde com arrogância que não precisa de magia de suporte, pois é completamente inútil e usada apenas por aventureiros extremamente fracos. Vogan sabe que o príncipe é um cabeça-oca que não entende nada, mas ele se contém, e em vez disso pergunta se Alec não os avisou que o 35º andar poderia ser um pouco difícil, já que o reforço mágico não funciona lá. O príncipe responde que Alec é um camponês comum, e ele não saberia de nada sobre isso, mas Vogan não acredita de verdade. Ele responde que Alec estava na lendária equipe que quebrou todos os recordes anteriores e desceu até o nível 68 antes da formatura. O príncipe simplesmente ri disso, afirmando que nenhum camponês comum poderia sequer sonhar em fazer algo assim, e diz a Vogan que essas histórias são inventadas pela plebe para se sentirem melhores. Vogan percebe que é inútil conversar com um cérebro como o do príncipe, mas antes que pudesse responder, um mensageiro abre a porta e instrui o príncipe a falar com ele sobre o assunto de Alec. O ex-mago da corte, o príncipe se levanta e parte para a corte ao lado de Vogan. Ele encontra seu pai sentado no trono e pergunta sobre o que quer conversar. O rei pergunta ao príncipe se ele se lembra dos anciãos magos da corte. O príncipe não tem realmente nenhuma ideia sobre isso, já que era muito jovem na época. Então o rei lhe diz que, há um bom tempo, um nobre chamado Eldas veio a ele como mago da corte. Sua família era influente, então foi fácil para ele ser recomendado e escolhido como mago. Mas Eldas era diferente do mago que veio antes dele. Ele constantemente lutava contra a discriminação e disse ao rei que eles precisavam mudar a forma como este reino funcionava. Irritado com essa afronta, o rei acabou banindo-o e despojando-o de todos os seus títulos e nome de família. Ao ouvir isso, o príncipe ri para si mesmo, afirmando que era o que o tolo do mago merecia, já que nem mesmo um nobre pode falar com um rei daquele jeito. Seu pai olha para o príncipe com olhos tristes, afirmando que Eldas era diferente. Ele acabou se matriculando na academia de magia como um plebeu e se destacou nas aulas, graduando-se na academia como o melhor aluno e o orador da turma. Por causa disso, ele foi escolhido mais uma vez como mago da corte, mas dessa vez puramente por suas habilidades e não por sua posição familiar. O rei afirma que Eldas o incomodou por mais 1 ou 2 anos sobre como deveriam tratar melhor os plebeus, já que alguns deles têm habilidades incríveis, um dos quais até salvou sua própria vida. Mas o rei nunca ouviu, e um dia Eldas simplesmente desapareceu. O príncipe está confuso sobre por que seu pai está falando tanta bobagem, mas finalmente o rei chega ao seu ponto. Ele diz ao príncipe que é hora de reformar como o reino funciona, já que precisam de plebeus com talentos como Alec. O príncipe não podia acreditar nos seus ouvidos, respondendo que Alec era um plebeu inútil que não servia para absolutamente nada, mas o rei simplesmente mostra um pergaminho rasgado, deixado por Alec com detalhes de todo o 36º andar mapeado com todos os monstros encontrados lá e a forma exata de limpá-lo. O rei afirma que só alguém que limpou o 300º andar várias vezes seria capaz de escrever todas as diferentes formas de limpá-lo com tanto detalhe. O príncipe fica chocado e diz ao pai que não podem pedir ajuda para um plebeu, pois isso é contra o que ele foi ensinado desde a infância pelo próprio rei. Nisso, o rei abaixa a cabeça envergonhado, afirmando que seus próprios métodos estiveram incorretos de muitas maneiras, mas que ele os corrigirá um por um. A partir de agora, as pessoas serão avaliadas com base em suas habilidades e força, em vez de sua classe e posição. O príncipe encara o pai em descrença antes de se desculpar da corte, alegando que está doente. De volta à masmorra principal, Loki ainda está tramando com os outros sobre como podem lidar com o chefe do andar. Ele diz a Alec para usar apenas a espada que lhe deu e nenhum ataque mágico. Alec, no entanto, ainda não entende completamente o plano, afirmando que o monstro é imune a golpes físicos. Então, qual o sentido de usar uma espada contra aquele monstro? Raja de repente percebe que Loki quer enganar o monstro, fazendo-o pensar que Alec é na verdade um espadachim e não um mago, para que não o considere uma ameaça. Mas ela não entende o sentido disso, já que o monstro não pensaria tanto e simplesmente atacaria qualquer coisa que aparecesse na frente dele de qualquer forma. Loki, no entanto, balança o dedo, afirmando que sabe com certeza que este monstro é inteligente e pode planejar seus movimentos com antecedência. Mais do que isso, este monstro também é um mestre espadachim. Isso choca Alec, mas também o intriga, pois ele realmente quer ver um monstro assim por si mesmo. Eles finalmente concordam com esse plano, mas a sala do chefe ainda está a uma boa distância, o que levará um bom tempo. Mas Loki tem uma solução para isso também, pois ele afirma que eles podem simplesmente se teleportar para lá.
Yorha está horrorizada, afirmando que a magia de teletransporte é ultra secreta, usada apenas pelos altos funcionários de um país e por mais ninguém. Mas Rain sabe que um espertalhão como Locke provavelmente a roubaria facilmente. Ele rapidamente começa a desenhar um círculo mágico. Enquanto Alec discute com Yorha sobre como eles vão jogar toda a culpa em Locke se algo der errado ou se forem pegos usando a magia de teletransporte, Alec ainda não sabe se deve confiar em Locke ou não. Yorha responde que ele não é confiável, mas é definitivamente seguro. Há 2 anos, Locke liderou um ataque a uma masmorra de alto nível onde a limpou sem uma única baixa. Alec fica surpreso com isso, e Yorha ainda afirma que o líder do grupo de Locke também é bem conhecido por ser uma boa pessoa, então deve estar tudo bem. Isso parece deixar Alec à vontade, que se levanta sorrindo, pronto para o confronto final. Assim que o círculo mágico está pronto, todos ficam sobre ele, e imediatamente toda a área começa a brilhar roxo. Yorha fica impressionada ao ver que Locke realmente consegue usar o feitiço de teletransporte. Com isso, ele os avisa para estarem prontos e alertas, já que serão teleportados diretamente para a sala do chefe. Eles caem sobre Rain, e imediatamente notam um enorme cavaleiro negro pairando à frente deles, lutando contra um grupo de 3. O mago daquele grupo diz a um deles para correr e buscar mais ajuda, já que precisam de um mago de rank A ou até superior se quiserem sair vivos deste lugar. A garota imediatamente corre de volta, enquanto o outro pequeno lutador avança contra o cavaleiro com um ataque que é bloqueado enquanto o mago começa a lançar sua magia de fogo. Isso nem parece fazer um arranhão na armadura do cavaleiro, fazendo o elfo perceber que está completamente em desvantagem aqui. Antes que pudesse pensar em um plano, Rain dispara por eles com uma velocidade insana, lançando sua lança no monstro, mas o cavaleiro a bloqueia antes de empurrá-la de volta. Rain fica animado ao perceber que este monstro é incrivelmente forte, enquanto Alec tenta atacá-lo furtivamente por trás, mas o cavaleiro salta e desvia do golpe. O chefe imediatamente corre em direção aos seus novos oponentes, engajando-os em uma longa troca de golpes de espada e lançadas de lança, enquanto Kradia e Loki levam os outros 2 aventureiros para a segurança, mesmo depois de serem atacados por 2 novos aventureiros. O chefe do andar não mostra sinais de fraqueza e continua pressionando o ataque, forçando-os a recuar enquanto sua saraivada de golpes de espada continua a exaurir Alec e Rain. Rain decide tentar um novo truque e avança no monstro com a espada desembainhada e, como ele esperava, o cavaleiro salta no ar para desviar do golpe. Mas Rain imediatamente prende sua capa no chão com a ponta da lança, imobilizando-o e dando a Alec uma abertura. Alec imediatamente ataca o monstro e, com um único golpe bem colocado, decapita o cavaleiro, cujo corpo cambaleia e cai no chão. Justo quando pensavam que a luta havia terminado, o cavaleiro se regenera e se levanta sem cabeça, começando a andar em direção a Alec e seu grupo. Alec percebe que este deve ser um cavaleiro sem cabeça e que o enorme monstro que mataram antes deve ter sido sua montaria. O cavaleiro sem cabeça acelera, atacando-os a uma velocidade insana, mas Alec mal consegue bloquear o golpe que de outra forma os teria matado a todos. Rain rapidamente avança para atacar, e junto com Alec, eles conseguem afastar o cavaleiro. A batalha está longe de terminar, pois o cavaleiro pega sua cabeça e a recoloca em cima de seu corpo. Com uma explosão de energia inexplorada, o cavaleiro ataca Alec novamente, que mal bloqueia, mas ainda é arremessado contra uma parede. Yorha consegue usar seu escudo, o que salva a vida de Alec. Ele rapidamente toma uma poção de cura e substitui Rain, dando-lhe tempo para se regenerar também. Eles continuam lutando sua batalha difícil contra o monstro morto-vivo, enquanto Locke se concentra em seu plano mestre. Finalmente, chega a hora em que Locke se revela no campo de batalha, a arena inteira brilhando com uma aura mágica roxa. Isso imediatamente assusta o cavaleiro, que percebe que Locke é um mago, que é a única forma de ele morrer. O chefe do andar corre em direção a Locke com uma velocidade incrível e o atinge no peito antes mesmo que Alec tenha tempo de reagir. O corpo sem vida de Locke cai no chão ensanguentado, mas tudo se revela ser seu plano, já que era meramente uma ilusão. Isso colocou o monstro no lugar exato que Locke queria, prendendo-o em um monte de pingentes de gelo, desacelerando-o. Rain imediatamente entra em ação e, com a ajuda de uma armadilha mágica de teletransporte, ele surge bem atrás do monstro, esfaqueando-o antes de recuar. A outra pequena lutadora também aparece para ajudar os outros, mas o cavaleiro consegue escapar apenas para ser preso mais uma vez. Isso realmente irrita o monstro, que vira Homem-Aranha e escala uma parede para lidar com o mago. Sabendo que Locke é uma pessoa escorregadia, o cavaleiro decide ir direto para Kreia. Locke, no entanto, não deixaria isso acontecer e imediatamente salta no meio, bloqueando o ataque com sua lâmina mágica. Yorha imediatamente usa magia de reforço e cria um monte de correntes para prender o cavaleiro no lugar. Mesmo que Locke não seja um lutador, ele consegue segurar o cavaleiro tempo suficiente para o feitiço prendê-lo, após o que Locke cai do alto em um torpor, completamente exausto enquanto olha para Alec, e diz a ele para finalizar com sua magia insana. Alec imediatamente se prepara e produz um grande número de círculos mágicos, cercando completamente o cavaleiro capturado. A pequena lutadora fica chocada ao ver isso, pois nunca viu ninguém produzir nem 5 círculos mágicos de uma vez.
Locke, no entanto, percebe que algo está errado, pois Alec parece estar perigosamente com pouca mana. Ele começa a lutar para se manter em pé, enquanto produz ainda mais círculos mágicos. Ele cai de joelhos, preocupando Rain, mas se força a levantar e usar ainda mais mana para garantir que acabe com o monstro de uma vez. Depois de satisfeito com a quantidade de círculos mágicos que o chefe do andar estava cercado, Alec decide usar sua magia de raio. Aprimorado com um feitiço de aceleração, toda a área explode em relâmpagos enquanto o chefe do andar grita de dor com a enorme descarga mágica. Mesmo assim, não parece ser suficiente, pois ele começa a se debater nas correntes que o prendiam, o que surpreende Rain, que não tem ideia de como o cavaleiro pode se mover enquanto aguenta um feitiço tão poderoso. Yura percebe que precisam acabar com ele rápido, pois ela não conseguirá sustentar sua magia de selamento por muito mais tempo. Alex sabe que até Yohai está no limite e vai desabar mais cedo ou mais tarde, então ele se esforça para aumentar a produção mágica que estava gerando, mas falha em fazê-lo. Locke observa tudo isso de longe, percebendo que este é o segundo grande ataque mágico de Alec no dia, e qualquer pessoa normal teria entrado em coma se usasse metade da mana que Alec usou em sua primeira luta. Mas, no fim das contas, Alec também é um ser humano, e ele parece ter chegado ao seu limite. Alec não consegue acreditar que está prestes a deixar seu grupo falhar na tarefa, enquanto se lembra de como foi brutalmente banido da posição de mago da corte. E mesmo tendo abandonado seus amigos da escola quando eles queriam que ele se juntasse ao grupo, Yura ainda o aceitou feliz em seu grupo. Tanto Rain quanto Krydia foram igualmente bons com ele, depositando toda a sua fé nele, mesmo em situações de risco de vida. Isso enche Alec com uma explosão súbita de energia, enquanto ele começa a avançar, agitando sua varinha como se estivesse em uma orquestra, enquanto combina todos os seus círculos mágicos em um só e produz um dragão de raio incrivelmente poderoso como sua última tentativa de derrotar o monstro. Locke e os outros ficam chocados com essa demonstração de poder. O cavaleiro percebe que está em apuros, então ele usa toda a sua força e consegue romper as correntes mágicas de Yura e tenta atacá-la para acabar com ela. Felizmente, Alec estava pronto para isso, e lança seu dragão de raio direto no monstro que tenta parar o ataque com sua enorme espada. Mas a magia de Alec se mostra forte demais para o Cavaleiro Negro, que é obliterado em uma única explosão, deixando nada além de cinzas. Alec imediatamente cai no chão em um torpor de cansaço, seu corpo se recusa a mover. Mas ele fica feliz em saber que seu grupo estará seguro de qualquer dano, e nenhum deles se feriu gravemente. Aparece acima dele e o agradece por salvar suas vidas, o que o enche de alguma energia, e ele se senta novamente e pergunta a Yura se ela se machucou. Rain e Krydia também chegam, agradecendo a Alec por destruir o monstro, pois todos estão seguros por causa dele. Rain, no entanto, percebe que Alec tem escondido alguns de seus sentimentos, e o que aconteceu com ele enquanto era o mago da corte. Ele diz a Alec que todos são seus companheiros de grupo e amigos. Ele faz Alec prometer que deve revelar o que está acontecendo em sua cabeça, o que está sendo a razão de sua inquietação e mudança de comportamento. Ele costumava ser um cara despreocupado, mas desde que foi banido, ele se transformou em um garoto emo, mal-humorado e pensativo. As palavras de Rain tocam o coração de Alec, que percebe que tem amigos verdadeiros neste mundo e promete não esconder mais nada. Locke também chega no final, afirmando que ele foi o verdadeiro herói nesta batalha e merece um pouco de Guac Guac 3000 das garotas, o que resulta em Krydia e Yu o espancando. Enquanto isso, o elfo de cabelos longos se aproxima de Alec e se curva diante dele, agradecendo pela ajuda e por salvá-los a todos. Ele se apresenta também, o líder do grupo de Rank S mais alto da guilda, Hakroma. Antes que Alec pudesse sequer responder, a pequena lutadora corre até ele e o beija na bochecha, apresentando-se como Belly. Ela imediatamente pergunta se Alec gostaria de ir em algumas missões de masmorra com ela sozinho. Mas Yoha não queria ouvir nada sobre isso, e diz a ela que Alec pertence ao grupo deles, e ele só irá em masmorras com eles. Locke também se aproxima de Alec, afirmando que viu muitos magos em seus dias de aventura, mas nunca viu tantos feitiços serem lançados de uma vez, e diz a Alec que se não fosse por ele, eles provavelmente estariam todos mortos agora. Rain ouve isso e afirma que Locke deve um grande favor a Alec agora, e Locke concorda. Ele discute com El e afirma que estão prontos para lhe dar uma recomendação. Alec fica um pouco confuso, mas o El explica que se ele quiser subir para se tornar um aventureiro de Rank S, ele precisa de uma recomendação de um grupo de Rank S, bem como de um mestre da guilda de Rank S. Ele promete a Alec que, como líder de um grupo de Rank S, ele ficaria feliz em dar-lhe uma recomendação. Eles logo apertam as mãos e seguem seus caminhos, felizes por estarem vivos e por terem derrotado o chefe do andar, que até o grupo de Rank S estava tendo problemas. De volta à guilda, Alec recebe um grande pagamento por seus esforços, e toda a guilda parece estar falando sobre Alec e seu grupo derrotando o chefe do andar de nível 64. Mas Alec está muito cansado neste ponto e quer descansar um pouco por alguns dias para aproveitar a vida com seus amigos.
Antes que pudesse fazer isso, no entanto, o mestre da guilda o interrompe, afirmando que ele tem um visitante de seu antigo emprego. Isso imediatamente cria um nó no estômago de Alec, enquanto ele se pergunta se o príncipe está aqui para zombar dele e ameaçar seu grupo. Mas o visitante acaba sendo Vogan, o novo mago da corte. Alec cumprimenta Vogan, que imediatamente vai direto ao ponto e pergunta a Alec se ele estava planejando matar o jovem príncipe nas masmorras. Este comentário pega Alec de surpresa, enquanto ele encara Vogan com confusão nos olhos. Mas Vogan continua perguntando a Alec por que ele não deixou o príncipe saber o quão incrivelmente fracos ele e seu grupo de lixo são. Alec responde humildemente que mesmo que tentasse, o príncipe nunca teria ouvido ou gostado dessas palavras, e Vogan não pode deixar de concordar com seu ponto, percebendo o trabalho horrível em que foi forçado. Alec percebe que Vogan é o novo mago da corte e tenta parabenizá-lo, mas Vogan não se importa, pois ele afirma que não é um mago da corte, mas uma babá glorificada para um pirralho mimado. Vogan afirma que este trabalho é uma enorme perda de tempo, e diz a Alec que, depois que ele saiu, o príncipe tentou limpar o Trescenso no andar com seu grupo, mas ficou gravemente ferido no processo. Alec parecia assustado, mas Vogan diz a ele para não se preocupar, pois o príncipe sobreviveu e se recuperou de suas feridas. Infelizmente, a partir de então, Vogan foi comandado a escoltar o príncipe em todos os lugares, e agora ele foi até forçado a escoltar o príncipe até esta cidade. Desta vez, Alec ficou sem palavras ao perguntar se o príncipe também está aqui. Vogan concorda, dizendo a Alec que o príncipe ainda tem muito ódio por ele e quer vê-lo sofrer. Alec pergunta onde o príncipe está e decide que vai ter uma conversa com ele para resolver tudo de uma vez por todas. Vogan acompanha Alec até o campo de treinamento, onde ele encontra o príncipe parado dentro da arena esperando por ele. Ele se vira para Alec e diz que seu pai, o rei, quer mudar a forma como as coisas são feitas no reino, e ele não teve escolha a não ser concordar com isso. Alec fica chocado com essa declaração, mas o príncipe continua seu discurso, afirmando que só porque ele está aceitando não significa que ele acredite nisso. Nobres trabalhando com plebeus e comuns é um destino pior que a morte, e plebeus como Alec devem ouvir cada comando dos nobres de elite cujo sangue é puro e sagrado. O príncipe agarra a camisa de Alec e começa a chorar, afirmando que um plebeu como ele nunca entenderia a pressão de ser bom o suficiente para se tornar o próximo rei. E Alec concorda com isso, retrucando que a mentalidade do príncipe está completamente errada. Ele diz ao príncipe que se ele tivesse ouvido seus conselhos, estaria em um lugar muito melhor e seria um aventureiro muito mais forte também. Isso realmente dói onde mais machuca, e o príncipe manda Alec calar a boca de camponês, sacando a espada e desafiando o ex-mago da corte para um duelo. Ele grita para Vogan cumprir a promessa e convencer o rei a reverter seus planos, voltando a tratar os camponeses como camponeses. Se ele derrotar Alec num duelo justo, Vogan hesita um pouco e concorda com os termos, e imediatamente o príncipe avança sobre Alec e tenta golpear com sua espada. Alec defende o ataque sem esforço, mas percebe que o príncipe está usando artefatos antigos na forma de duas pequenas adagas. O príncipe diz para ele enfrentá-lo como um homem enquanto continua sua saraivada de ataques, que Alec segue bloqueando mesmo sem pensar. Seus pensamentos voltam ao momento na armaria, quando ele sugeriu ao príncipe usar duas adagas menores em vez de uma espada, pois era mais pesada para ele naquela fase. O príncipe está definitivamente mais rápido com as adagas, mas ainda não é páreo para Alec, que simplesmente desvia, forçando o príncipe a se ajoelhar na terra. O príncipe furioso se levanta e começa a atacar Alec com cada grama de força que tinha. Enquanto Vogan finalmente revela que foi ele quem forçou o príncipe a usar as adagas, pois não suporta idiotas que não sabem do que estão falando. Alec continua a desviar de todos os ataques antes de empurrar o príncipe para trás e sacar suas varinhas, começando a levar a sério. O príncipe olha para a varinha com desgosto, lembrando-se de como ficou confuso quando não conseguiu passar de um único nível sozinho. Foi então que percebeu que a única razão pela qual se sentia tão forte era por causa da magia de apoio de Alec. Ele se recusou a acreditar nisso e continuou pensando nas possíveis razões e maldições que poderiam tê-lo feito perder sua força. Quando finalmente Vogan revelou os pedaços rasgados de um plano que Alec fez para ele antes de deixar a capital, Alec não só ilustrou perfeitamente cada passagem e descreveu cada monstro e as formas de derrotá-lo, como também levou em consideração as fraquezas e forças do príncipe, e de acordo, sugeriu as melhores formas de seguir em frente. Foi então que o príncipe percebeu que Alec era um verdadeiro gênio, mas não conseguia viver com isso. Ele grita para Alec revelar seu próprio artefato e mostrar sua verdadeira força. Ouvindo isso, Alec decide acabar com essa farsa e saca sua espada antiga antes de atacar. Apenas a aura já foi o suficiente para fazer o príncipe urinar nas calças, enquanto ele começa a tremer, incapaz de se mover. Em uma fração de segundo, Alec corre em direção ao príncipe e balança sua espada com toda a força, criando uma enorme nuvem de poeira. E quando a poeira baixa, o príncipe o encontra no chão, tremendo, mas completamente ileso, pois Alec atingiu o chão ao lado dele. O príncipe finalmente desaba, dizendo a Alec para apenas acabar com sua vida, pois afinal, ele não valia nada.
Ele tenta provocar Alec, lembrando-o de como o tratou em sua festa, mas Alec simplesmente ri e estende a mão para ajudar o príncipe a se levantar. O príncipe parece ter se acalmado agora e se levanta sozinho, pedindo desculpas a Alec pela forma como foi tratado antes, e tira a vestimenta de mago da corte, entregando-a a ele. Alec fica confuso, mas Vogan afirma que o rei o quer de volta como mago da corte, e tira um pergaminho com o selo do rei. Alec olha para ele por um momento antes de perguntar se é uma ordem, mas Vogan responde que o rei está solicitando, não ordenando. Ouvindo isso, Alec sorri e recusa o convite, alegando que agora é membro de um grupo que não pode deixar e não gostaria de voltar a ser mago da corte. Com isso, o príncipe joga a vestimenta em Alec e se vira para sair, dizendo a Vogan para segui-lo, pois precisa treinar mais. Enquanto Alec observa o príncipe saindo da arena, percebendo que hoje o príncipe mudou fundamentalmente como pessoa, e agora o reino pode estar em melhores mãos. No dia seguinte, Alec pergunta aos amigos se estão livres porque tem um favor a pedir a eles. Todos dizem que estão livres, mas assim que Alec menciona que quer que eles o mostrem pela cidade, Rain imediatamente começa a chorar, dizendo que está com uma terrível dor de estômago e que passará o dia inteiro no banheiro. Crasha também diz que acabou de se lembrar de algo importante que tinha que fazer e sai da sala dizendo a Alec para ir com Georgia. Georgia ri nervosamente da tentativa exagerada da amiga de ser sua cupido, e então pergunta a Alec se ele quer passear pela cidade outro dia. Ele responde que só precisa de uma pessoa para lhe mostrar a cidade, e Iora, animada, diz que lhe mostrará todos os lugares que conhece. Eles vão primeiro ao mercado, onde Iora diz a Alec que Fizzle é uma cidade de aventureiros, e ele pode comprar armas e poções em quase qualquer lugar. No entanto, se ele quiser encontrar um tesouro de verdade, precisa ter uma boa leitura do mercado. Georgia o avisa para ter cuidado com os mercadores desonestos que tentam enganar os novatos. E então, ironicamente, ela mesma cai na lábia de um mercador que vende pílulas que podem fazê-la parecer Sabrina Carpenter. Alec pega a mão dela e a puxa, e o coração de Georgia dá um salto. De qualquer forma, eles retomam o passeio pelo mercado e Alec diz que podem deixar Rain ou Crasha fazerem as compras. Georgia não confia neles porque da última vez que pediu para aqueles dois idiotas fazerem compras, Rain comprou espadas extras para poder fazer cosplay de Zoro, e Kredia comprou um ursinho gigante. Ela diz que não se pode mais confiar neles para as compras do grupo, e Alec pensa o mesmo sobre Yorha, porque ela só comprou doces e pílulas suspeitas. Ele diz a ela que cuidará das compras do grupo de agora em diante, e Yorha fica feliz em ouvir isso. Pouco depois eles avistam um café, e Alec sugere que façam uma pausa. Enquanto tomam uma xícara de café, Alec pergunta por que Crasha e Rain parecem tão hostis a Locke, e Yorha lhe diz que é uma longa história. Ela diz que começou antes de Rain conseguir seu artefato e ele era descuidado e desleixado como sempre. Ele costumava arremessar sua arma imprudentemente no campo de batalha, mas uma vez fora, ele cuidava muito bem delas. Alec se lembra disso dos tempos da academia, porque ele se recusava a comprar uma arma nova, pois prezava a antiga. Ela então chega à parte principal dizendo que há 2 anos eles se encontraram em um grupo ranqueado na masmorra que estava lutando contra um monstro poderoso e decidiram ajudá-los. Coincidentemente, Locke e Well também estavam lá na mesma hora, então todos eles decidiram trabalhar juntos. Durante a luta, Rain usou seu corpo como escudo para proteger um dos aventureiros de Rank A do ataque do monstro. E embora ele fingisse estar bem, desmaiou no meio do caminho para a saída. Locke e Well o ajudaram a carregá-lo, mas mesmo inconsciente, Rain segurou sua lança com força, atingindo a cabeça de Locke com ela a cada passo. Enfurecido com isso, Locke jogou a lança fora, dizendo que estava muito danificada, e que Rain deveria simplesmente pegar uma nova. Alec entende tudo agora, e Yorha explica que Rain estava realmente bravo na época, e para piorar, Locke disse a ele para parar de ser um cachorrinho chorão, porque armas são feitas para serem descartáveis. Yorha diz que se Locke tivesse ficado de boca fechada, as coisas teriam sido resolvidas rapidamente, mas agora ele e Rain não se dão bem. Yorha está frustrada com a forma como as coisas continuam piorando entre eles, mas Alec está mais curioso sobre por que Crasha não gosta de Locke. Yorha responde que Crasha o acha insuportável e sente que ele só traz problemas aonde quer que vá. Depois disso, eles retomam suas compras, relembrando os dias da academia, quando tinham que juntar dinheiro para comprar poções. Nesse momento, Yorha avista um acessório raro chamado Fita Élfica que aumenta o poder mágico. Ela realmente quer comprá-lo, mas descobre que está um pouco fora do seu orçamento. Enquanto ela se debate sobre o que fazer, Alec decide comprá-lo para ela sem sequer barganhar, dizendo a Georgia que ela merece o acessório porque sua magia mantém o grupo lutando. Georgia fica muito feliz em receber a fita e com isso eles continuam sua viagem pela cidade. Eles terminam o passeio subindo a Torre do Sino para assistir ao pôr do sol, e Alex diz que realmente se sente um aventureiro agora. Ouvir isso de repente deixa Georgia chateada e ela admite que sentiu vontade de se aproveitar das circunstâncias de Alex quando o conheceu na capital. Sabendo que ele tinha acabado de ser demitido de seu posto e emprego, ela o convidou para se juntar ao grupo deles.
Mas agora ela sente que não é o lugar certo para ele. Ela diz a Alec que ele pode mudar sua decisão se tiver grandes ambições, mas ele responde que isso não importa muito para ele agora. Ele declara que superou seu passado e gosta da ideia de se tornar o aventureiro mais forte com seus amigos. Yorha fica muito feliz em ouvir isso, e diz a Alec que ele precisa cumprir sua promessa agora. Ela ameaça enviar Rain para persegui-lo até o fim do mundo se ele fugir, porque ela sabe que ele tem o hábito de guardar as coisas para si. Alec de repente diz que precisa confessar algo, e Yorha fica esperançosa. Ela fecha os olhos e se inclina para um beijo, mas então Alec diz que, como perdeu sua aposta com Rain, não tem mais permissão para guardar as coisas para si. Yorha fica frustrada e envergonhada com isso, e vira as costas para Alec, para que ele não veja seu rosto vermelho. Na manhã seguinte, Rain puxa o cobertor de Alec para acordá-lo, dizendo para ele parar de perder tanto tempo lendo coisas complicadas. Alec diz que tem tentado descobrir algo, e Rain responde que a única coisa que ele precisa descobrir é sua rotina. Ele ordena que Alec se prepare rapidamente, porque os aventureiros devem começar o dia cedo. Assim que Alec se apronta, ele diz a Rain que eles começam o dia da maneira usual, e ele fica realmente animado com isso. A rotina matinal deles envolve um duelo simulado com espadas de madeira, e as garotas não são muito fãs da energia excessiva deles logo pela manhã. Alec diz que precisa alcançar Rain e os outros pelos 4 anos em que não conseguiu lutar muito. No entanto, ele consegue acompanhar Rain sem muitos problemas, e o duelo simulado termina apenas depois que sua espada se estilhaça. Ele diz que estava confiante em vencer hoje, e Rain lhe diz que ele não deveria sonhar em vencê-lo nem em 100 anos. Desafia Alec para uma revanche, desta vez usando seus artefatos. Mas Yorha os impede antes que possam começar a lutar novamente. Nesse momento, Loki chega, perguntando se eles precisam da ajuda de um aventureiro de rank S em seu treino matinal. Ninguém realmente quer falar com o idiota, então eles começam a se afastar. Mas Loki pergunta se é assim que eles querem tratar o cara que acabou de lhes dar uma recomendação de rank S. Todos imediatamente se viram, e Yorha pede a Loki para mostrar-lhe o cartão de rank S. Ele continua brincando com ela e então diz que só o dará a ela se Rain pedir desculpas por ser um idiota com ele o tempo todo. Loki fica frustrado ao ouvir isso, mas nesse momento o El e Krista chegam. Krista dá um tapa na cabeça de Loki por ser um incômodo, e então diz a Yorha que eles vieram entregar o cartão de rank S em nome do mestre da guilda. O El diz a Yorha que, com base na recomendação deles e na aprovação do mestre da guilda, o período de duração do grupo dela foi promovido para rank S. Yorha pula de alegria ao ouvir isso, e então Krista diz a Alec que, como um grupo de rank S, eles agora podem acessar masmorras arcana, que são ainda mais difíceis do que o 64º andar das masmorras regulares. Alec fica chocado ao ouvir isso, e Krista e Well dizem a ele para procurá-lo se precisar de qualquer tipo de ajuda, porque eles ainda não o pagaram totalmente por tê-lo salvado. Loki decide usar o bom humor para se enturmar com as garotas e convidá-las para almoçar, mas elas o empurram antes de dizer aos rapazes que Loki quer pagar o almoço para todos. Alec e Rain concordam com a ideia porque estão com fome, e Loki volta atrás em suas palavras porque não quer alimentá-los. No entanto, Alec e Rain estão com vontade de comer de graça hoje, e eles o arrastam para o agrado. Logo, eles chegam a um restaurante e começam a festejar, e Alec começa a falar sobre como eles realmente são um grupo de rank S agora. Rain diz a ele que se ele começar com a bobagem de autodepreciação sobre não ser digno do grupo, ele vai dar uma surra nele ali mesmo. Alec diz que não é assim e que eles deveriam voltar a aproveitar a festa. Ele diz aos garçons para trazerem a bebida mais cara que eles têm, e Loki já começa a chorar. A festa termina tarde da noite, e Yorha desmaiou depois de beber um pouco porque não aguenta a bebida. Alex diz que ela deve estar muito feliz por terem sido promovidos a rank S, e Krasia diz a ele que não foi a única razão pela qual ela festejou um pouco demais. Ela afirma que Yorha estava feliz que Alec os escolheu em vez do rei. Alec responde que eles já superaram isso, mas Rain diz a ele que eles ainda têm algumas coisas a dizer. Ele está bravo porque Alec lidou com o problema sem alertá-lo da última vez, porque ele queria quebrar todos os ossos do corpo do príncipe por tentar levá-lo embora. Nesse momento, a recepcionista da guilda chega correndo e diz a Kraia que precisam da ajuda dela para curar algumas pessoas. Kraia a segue para dentro e começa a tratar os feridos, e a recepcionista agradece. Explicando que eles têm muitas pessoas feridas internadas agora, Kraja pergunta se eles se feriram em um ataque de monstro, e a recepcionista diz a ela que eles não foram feridos por um monstro, mas por outras pessoas. Kredia fica chocada com isso, e a recepcionista conta a ela sobre a Guilda das Sombras, um grupo de criminosos que ataca aventureiros. Ela fica chocada ao ouvir isso, e nesse momento, o mestre da guilda a chama para outra sala para tratar uma paciente em estado crítico. Ele revela que a garota é Olivia, do grupo sem nome, e ela estava sozinha quando a Guilda das Sombras a atacou. Ele deixa a Crasha para tratar Olivia, e ela descobre que ela foi cortada por todo o corpo. Ela percebe que será muito trabalho para curá-la, mas assim que ela está prestes a começar, Olivia agarra sua mão e pergunta onde ela está agora. Kraja responde que eles estão no escritório do mestre da guilda, e diz a Olivia que ela foi atacada pela Guilda das Sombras.
Olivia de repente deixa sua raiva fluir ao ouvir isso e começa a amaldiçoar o traidor que causou tudo isso. Ela diz a Crasha para curá-la rapidamente para que ela possa caçar o traidor sozinha, mas Crasha recusa porque não pode deixar uma pessoa ferida se mover tão cedo depois de ser curada. Olivia agarra sua camisa enquanto tenta convencê-la de qualquer forma, mas imediatamente perde a consciência e Kradia começa a limpar suas feridas antes de curá-la. Kradia já ouviu o nome de Olivia porque ela é uma famosa usuária de espada e ela se pergunta quem poderia tê-la ferido tão gravemente. Ela então começa a curá-la, e quando a manhã chega, ela está dormindo ao lado de sua cama. Por outro lado, Alec está aprendendo mais sobre a masmorra arcana na biblioteca quando um garoto o chama pelo nome. Alec pergunta se eles se conhecem e o garoto chamado York responde que está com muita fome e um bom doce falando rapidamente. Alec deixa sua curiosidade controlar suas ações e oferece alguns doces ao garoto antes que ele revele que é membro do grupo sem nome, de Rank S. Alec quase engasga com o café ao ouvir isso e pergunta a Lorg o que ele quer com ele então. O garoto diz que ouviu muito sobre ele, e é por isso. Ele veio convidá-lo para se juntar à equipe deles em um ataque à masmorra. Na manhã seguinte, Kraja decide visitar Olivia mais uma vez para ver como ela está. Mas mesmo de fora, ela podia ouvir os sons de alguém contando em ritmo. Ela empurra a porta e vê Olivia sentada na cama com uma espada de madeira nas mãos, praticando seus golpes de espada repetidamente, mesmo estando ferida. Enquanto isso, o mestre da guilda está simplesmente sentado lá, observando-a com uma expressão exausta. Kraja imediatamente diz a Olivia para largar a arma, pois ela acabará abrindo suas feridas novamente, e então imediatamente se vira para o mestre da guilda, repreendendo-o por simplesmente sentar e observar em vez de impedi-la. O mestre da guilda diz a ela que tentou impedi-la, mas ela não ouvia de jeito nenhum, e ele acha que só ela pode lidar com uma teimosa como Olivia. Olivia de repente a chama rudemente, dizendo que suas pernas ainda não estão funcionando e que Kraja deveria fazer seu trabalho e curar suas pernas rapidamente para que ela pudesse voltar ao trabalho inacabado. O mestre da guilda se vira para Olivia e diz a ela para parar de besteira e dizer quem exatamente a atacou, mas Olivia recusa firmemente, alegando que não importa quantas vezes o mestre da guilda a pergunte, a resposta será a mesma. Kraja decide intervir e diz ao mestre da guilda para ir embora, pois ela precisa cuidar das feridas de Olivia agora. Com isso, ela expulsa o mestre da guilda da sala e volta para Olivia, verificando suas bandagens e colocando algumas novas em suas pernas para garantir que as lesões não infeccionem e cicatrizem adequadamente. Olivia olha e pergunta se ela não está interessada em saber quem a atacou como todos os outros, mas Kraja se lembra da agitação que viu em seus olhos na noite passada, enquanto ela gritava sobre como foi traída por alguém em quem confiava. Ela responde que não se importa muito com os negócios dos outros e se mantém reservada. Isso parece acalmar Olivia um pouco, que imediatamente se curva diante dela e pede perdão pela forma como tem falado e a tratado desde a noite passada. Ela afirma que suas lesões e problemas a deixaram fraca, e ela começou a agir como uma pirralha sem motivo, mesmo que Kraja tenha ajudado a salvar sua vida. Kraja sorri e simplesmente se aproxima dela, beijando sua testa, o que surpreende Olivia, que recua para a parede, alegando que ela não é desse tipo. Mas Kraja afirma que é apenas uma técnica de implantação de magia calmante que deve relaxá-la em breve. Olivia de repente sente o calor em sua testa, o que a lembra do beijo que recebeu de sua mãe quando criança. Ela logo relaxa e pede a Kraja algo quente para beber, então Kraja serve um chá para ela. Antes de sair para pegar alguns lanches, de volta ao campo de treinamento, Alec conta a Rain e Yoha sobre seu encontro com Lua do grupo sem nome e fala sobre o ataque proposto na masmorra do labirinto. Rain sorri, alegando que Alec deve ter caído em seu charme, pois às vezes até ele mesmo se pergunta se é completamente hétero. Rain também diz a Alec que Lu é um elfo e é mais velho que todos eles juntos. Isso realmente surpreende Alec, que não tinha ideia de que elfos podem viver tanto tempo, especialmente parecendo tão jovens. Alec ainda lhes diz que, de acordo com Lu, o grupo deles está prestes a ir para o último andar da masmorra do labirinto. Mas devido a algumas complicações, eles estarão ocupados em outro lugar, então eles querem que Alec e sua equipe lidem com a masmorra e rapidamente derrotem o chefe final, recuperando o cristal do núcleo da masmorra. Alec fica surpreso, pois derrotar o último andar de uma masmorra significa muito dinheiro e fama, e pergunta a Lu o que é tão importante que eles estão abandonando sua caçada no meio do caminho. Lu responde que eles devem uma retribuição à Guilda das Sombras, já que ousaram atacar Olivia, uma espadachim de rank S do grupo deles, e eles não podem deixar isso passar tão facilmente. Com isso, Lu entrega a Alec o cristal do núcleo da masmorra do último andar que seu grupo limpou e diz a ele para aceitá-lo como um sinal de boa vontade. Rain diz a ele para esperar um pouco, pois isso não faz sentido. Lu e seu grupo os estão enviando diretamente para o penúltimo andar e até lhes deram o cristal do núcleo da masmorra para isso. Além disso, eles também lidarão com a Guilda das Sombras. Isso parece bom demais para ser verdade, e Rain não confia muito. Yoha, no entanto, tem uma opinião diferente, afirmando que Lu pode parecer estranho, mas ele é a única pessoa que mantém todo o seu grupo sob controle e funcionando em sua melhor capacidade.
Rain não se importa muito em pensar demais e decide simplesmente seguir o fluxo, lidando com os problemas conforme eles surgem. Ele diz a Alec que Crasha deve ter terminado de tratar Olivia, então eles deveriam buscá-la e ir para a masmorra do labirinto. Com isso, eles partiram para a ala hospitalar, mas pouco antes de entrarem pelo portão principal, uma das recepcionistas sai correndo e acaba esbarrando neles. Ela parece sem fôlego e afirma que estava procurando por eles, pois algo parece estar errado com Crasha. Alec e os outros imediatamente correm para dentro, apenas para encontrar Crasha em um estado drogado, mal conseguindo se manter de pé enquanto cambaleia pelo corredor. Alec a segura antes que ela caia, e ela explica que foi drogada por Olivia, que correu para a masmorra, a fim de se vingar da pessoa que a atacou. Rain a olha com aborrecimento, afirmando que Crasha era boa demais para aquela mulher rude, e que deveria tê-la deixado com dor por alguns dias. Crasha lhe lança um olhar irritado, dizendo que estava ferida, e se lutar agora, não sobreviverá. Rasha não se importa muito com isso, afirmando que Olivia é uma aventureira de Rank S que deveria ser capaz de cuidar de si mesma. Eles não são obrigados a correr atrás dela toda vez que ela toma uma decisão impulsiva. Rasha decide parar de discutir, pois afirma que a única razão pela qual Olivia correu para as masmorras é porque Kradia curou suas pernas. Então isso é responsabilidade dela e ela vai salvá-la, mesmo que tenha que fazer isso sozinha. Alec e os outros, no entanto, obviamente não vão deixá-la fazer isso e se preparam para ir para as masmorras, enquanto Rain afirma que eles já iriam para lá para limpar o nível final. Então, isso seria apenas um pequeno desvio. Com isso, eles logo chegam à entrada da masmorra, que parece impressionante e confusa. Gorja explica a Alec que a masmorra está cheia de teletransportadores, que podem facilmente levá-los na direção errada, pois muitos aventureiros se perdem nas cavernas do labirinto para nunca mais serem vistos. Antes que pudessem entrar, no entanto, eles são assustados por Bella de Hakromo, que imediatamente se aproxima de Alec, afirmando que a masmorra é um lugar assustador para se perder e que Alec deveria segurar suas mãos o tempo todo. Ela afirma que Lu a enviou para acompanhá-los, pois ouviu que Olivia fugiu para as masmorras sozinha. Além disso, Bella afirma que queria ver o cajado grosso e duro de Alec novamente lançando enormes feitiços mágicos. Yorha não gosta que ninguém toque no seu homem. Ela empurra Belle para o lado, afirmando que o grupo deles não é como o Nameless, e eles realmente se importam com a dinâmica da equipe, então apenas os 4 seriam melhores para limpar as masmorras. Alec fica um pouco confuso com essa afirmação, mas ela explica que Nameless é tecnicamente um grupo, mas todos lutam como aventureiros solo, cada um no seu próprio ritmo. Rain afirma que foi apenas porque Lu conseguiu convencê-los a trabalhar em um grupo que eles formaram um. Caso contrário, teriam continuado como lutadores solo. Bella também intervém, afirmando que eles só se reúnem quando precisam limpar uma masmorra, mas fora isso, agem como se nem se conhecessem. Rain comenta como uma mulher rude como Olivia não pode ser amiga de ninguém de qualquer forma, mas Bella lhe diz que ele está errado. Segundo ela, Olivia pode parecer uma idiota, mas por dentro ela é uma verdadeira doçura com um coração mole. Ela se lembra da época em que costumava andar por perto dela, observando-a treinar, constantemente pedindo dicas, já que ela era a melhor espadachim da região. Mas Olivia nunca negou e sempre lhe deu dicas úteis para melhorar. Georgia interrompe a história, querendo de alguma forma afastar-se de Alec e diz a ela para correr de volta ao mestre da guilda e dizer-lhes que o grupo deles está indo para a masmorra. Bella é um pouco idiota e concorda com isso, mas antes de sair, ela pede a Alec para garantir que Olivia esteja segura e trazê-la de volta da masmorra. Com isso, Rain joga uma pulseira da amizade para Alec e logo eles se animam antes de entrar na masmorra. Logo após entrar, Kraja começa a colocar círculos mágicos de teletransporte caso se separem, pois eles vão lidar com muitas armadilhas pelo caminho. Rain começa a zombar dela por ser tão sensata agora, mesmo que estivesse chorando como um bebê por Olivia momentos atrás. Isso irrita Olivia, que o chuta no rosto, derrubando-o no chão, onde ele acaba ativando uma armadilha de círculo mágico. Alec imediatamente tenta arrastá-lo para fora, mas no caminho ele mesmo pisa em uma armadilha, e ambos são teletransportados para lugares diferentes. Alec imediatamente se encontra entre muitos monstros suínos que começam a atacá-lo. Alec não perde tempo e começa a lançar sua magia de raio para todos os lados, derrubando os monstros como moscas. De repente, uma flecha destrói um monstro que estava se aproximando dele por trás. Ele olha para cima e encontra Kraja em uma saliência com seu arco pronto. Logo eles destroem todos os monstros da sala, e Alec pergunta como ela o encontrou. Kraja afirma que sabia que havia grande chance de eles se separarem no caminho, mas não esperava que se separassem antes mesmo de começar a aventura. Ela aponta para a pulseira da amizade de Alec, afirmando que é um dispositivo mágico especial, que conecta os dois. Então, onde quer que um deles seja teletransportado, o outro não estaria muito atrás. Ela afirma que Yorja e Hagen têm um semelhante e que ficariam bem. Com isso, eles começam a abrir caminho pelas cavernas de cheiro desagradável, onde logo são emboscados por ainda mais monstros. Mas Alec e Kraja dão cabo deles rapidamente, matando todos com sua esgrima impecável.
Eles continuam andando pelas cavernas sinuosas quando Alex de repente para, afirmando que Olivia deve estar por perto ao avistar sua bandagem ensanguentada no chão. Enquanto isso, Yorja e Rain estão fugindo de uma horda de monstros depois que Rain abriu uma porta de aparência suspeita que era obviamente uma armadilha. Rain afirma que a porta era muito interessante, então é claro que ele precisava abri-la uma vez. Jorah sabe que discutir com ele é inútil, então ela usa sua magia de dobra de terra e cria uma parede sobre a qual eles ficam e diz a Rain para matar o líder dos monstros. Sem nem pensar, Rain pula sobre os monstros e com a magia de suporte de Yorha, ele consegue atravessar todos os monstros, jogando-os para a esquerda e para a direita antes de ir direto para o líder, que Rain decapita com um único golpe de sua lança. No momento em que seu líder morreu, os monstros enlouquecem e começam a correr em todas as direções diferentes para salvar suas vidas. Jorah pula e dá um tapinha nas costas de Rain, afirmando que ele fez um trabalho excelente e com isso eles continuam sua aventura. De volta a outra caverna, Alec e Crasha correm a toda velocidade para tentar alcançar Olivia e logo a encontram sentada perto de uma entrada, tentando cuidar de suas feridas mais uma vez. Ela parece ainda mais machucada e espancada, mas finge que está completamente bem, dizendo a Crasha para curá-la. Crasha recusa, afirmando que está ali para levá-la de volta. E se ela a curar, Olivia simplesmente fugirá novamente. Olivia se vira para Alec e pergunta se ele conhece alguma magia de cura que possa usar nela. Mas Alec recusa, afirmando que só conhece magia ofensiva. Ele então se senta perto dela, afirmando que Crasha só quer ter certeza de que ela está segura, pois estava surtando o tempo todo enquanto a procuravam. Isso parece suavizar Olivia, que se vira para Crasha, dizendo-lhe para não confiar nas pessoas tão facilmente, pois ela já a enganou uma vez antes. Com isso, ela se levanta, dizendo-lhes que se não quiserem curá-la, tudo bem. Mas é melhor que não fiquem no caminho dela. Crasha não está pronta para desistir tão facilmente, no entanto, e diz a Alec para bloquear o caminho dela. Alec faz o que lhe é instruído, enquanto Crya pergunta a Olivia o que exatamente ela espera conseguir aqui. Ela pergunta se ela está aqui atrás da Guilda das Sombras, mas Olivia zomba disso, afirmando que a Guilda das Sombras nem conseguiria tocar em seu cabelo. Ela está atrás de vingança, que é pessoal, pois foi traída pelo professor que lhe ensinou tudo e que deixou sua mãe morrer. Com isso, ela avança para uma armadilha de teletransporte, dizendo a Alec e Olivia para voltarem, mas ambos pulam no círculo, que os transporta para uma área diferente, onde se encontram no meio do ninho dos monstros, cercados por enormes monstros por todos os lados. Errol imediatamente percebe que isso pode ser realmente problemático, e amaldiçoa sua má sorte antes de sacar sua espada e avançar para um ataque. Olivia tenta sacar sua espada também para lutar, mas Cregia diz para ela esperar e usa sua magia para curar a mulher estúpida e irracional, enquanto lhe diz para conservar sua energia o máximo possível, pois criar um círculo mágico de teletransporte leva muito tempo, e Alec não conseguiria lidar com todos os monstros sozinho. Isso foi o suficiente de bobagem para Olivia, pois ela não se importa com conversas fiadas. Ela imediatamente saca sua espada e pula de cabeça na batalha, ajudando Alec com uma morte, enquanto lhe diz que eles deveriam trabalhar juntos e sair desse inferno. Crasha rapidamente começa a usar sua magia para criar círculos de teletransporte, enquanto Alec corta qualquer monstro menor que tenta entrar em seu caminho. Seus olhos logo se fixam em um enorme hobgoblin, que balança seu porrete em Alec, mal errando enquanto Alec desvia do ataque e pula atrás dele, cortando o monstro nas costas. Ele percebe que o monstro é grande demais para ele lidar sozinho, pois não consegue alcançar nenhum de seus pontos fracos. O monstro balança o braço novamente, e ele mal consegue rolar para fora do seu alcance, percebendo a seriedade da situação e o quão perto ele chegou de morrer. Antes que os monstros pudessem acabar com sua vida, porém, Olivia pula e corta limpa as cabeças de não um, mas 2 hobgoblins com incrível facilidade, chocando até mesmo o poderoso Alec. Ela embainha sua espada e diz a Alec que ele não praticou o suficiente, como se fosse um verdadeiro espadachim de rank S. Monstros como esses nunca seriam capazes de pegá-lo desprevenido. Enquanto isso, Cresia continua a trabalhar em seu círculo mágico e chama Alec, dizendo-lhe para se preparar, pois ela está quase terminando. Mas para sua surpresa, no momento em que estava prestes a ser concluído, o círculo mágico se estilhaça completamente como minhas esperanças e sonhos. Ela fica confusa e tenta criar outro círculo, mas Alec diz a ela para não desperdiçar sua energia, pois este andar deve ter um campo anti-magia, o que significa que eles estão por conta própria e devem lutar para sair deste lugar sem usar nenhum tipo de magia. Olivia e Alec ficam de costas um para o outro mais uma vez, e Olivia lhe diz que ele precisa melhorar seu jogo se quiserem ter a menor chance de escapar deste andar vivos. Com isso, ela imediatamente avança, decapitando o monstro mais próximo dela, antes de se virar e lidar com o outro em um rápido golpe. Errol a admira, pois nunca viu uma lutadora tão quieta e precisa em sua vida. Ela é o oposto completo de Rain, que luta com todos os instintos e energia, sem células cerebrais envolvidas.
Ele finalmente entende que para ser um espadachim de rank S, ele precisará ser tão afiado e calculista quanto ela. Não desperdiçando energia com movimentos sem sentido e sendo o mais eficiente possível, ele tenta espelhar um de seus ataques e corta o monstro que tentou atacá-lo limpo ao meio. Olivia percebe isso e sorri para ele, afirmando que ele também não é tão ruim se conseguir começar a melhorar seus ataques no meio da luta. Ambos logo irrompem em uma saraivada de golpes de espada enquanto lidam com uma onda contínua de monstros um após o outro. Mas mesmo que Alex seja um dos melhores espadachins aqui, Olivia lhe diz que ele tem muito talento, mas ainda não dominou sua arma, o que significa que ele não está usando todo o seu poder. Ela lhe diz para não tentar dominar seus oponentes com pura força, tratando sua arma como uma ferramenta em vez de uma extensão de seu corpo. Praja continua a tentar localizar o campo anti-magia, mas está demorando muito, e tanto Alec quanto Olivia estão ficando cansados da luta constante. Olivia diz a Alec que eles não podem continuar lutando contra as hordas intermináveis de monstros, pois acabarão escorregando mais cedo ou mais tarde, o que significa que nenhum deles será capaz de sobreviver. Alec elabora um plano e diz a Olivia que ele pode distrair os monstros e mantê-los afastados, enquanto Olivia procura o campo anti-magia e o destrói para que eles possam sair daqui o mais rápido possível. Olivia concorda com o plano e imediatamente chama a Credia, perguntando se ela tem uma ideia geral de qual direção o campo anti-magia pode estar. Credia conseguiu restringir isso a uma direção e aponta para Olivia, mas afirma que ela nunca conseguirá chegar a esse ponto porque há muitos monstros no caminho. Olivia diz a ela para guardar os comentários para si e avança imprudentemente, derrubando monstros enormes pelo caminho com golpes de espada únicos e fazendo parecer fácil. Ela continua a cortar monstros para a esquerda e para a direita, enquanto Alec decide fazer sua parte e grita com os monstros para desviar a atenção deles de Uvia. Ele começa a correr na direção oposta e os monstros sem cérebro também começam a persegui-lo. Antes que ele pudesse pensar, no entanto, Credia o chama, afirmando que um dos monstros voadores está se aproximando dele, graças ao aviso. Alec consegue virar a tempo e defende, bloqueando-o por enquanto. O monstro, no entanto, acaba sendo incrivelmente forte, mas Alec cerra os dentes e usa toda a sua força para empurrar a besta para trás. O monstro, no entanto, ainda não terminou, e simplesmente desce para outra rodada, enquanto um monstro diferente ataca Alec, forçando-o a uma situação embaraçosa. Alec consegue escapar da situação, cortando a cabeça do corpo do primeiro monstro antes de correr na direção de um dos hobgoblins maiores. O monstro pássaro idiota o segue cegamente, determinado a destruir Alec, mas ele usa isso a seu favor e consegue guiar o pássaro para o hobgoblin, esperando que isso matasse os dois. No entanto, enquanto a poeira baixa, ele avista o pássaro ainda vivo enquanto voa no ar com a cabeça do hobgoblin morto agarrada entre suas garras. Alec percebe que lutar contra este pássaro não será uma tarefa fácil, mas se prepara para enfrentá-lo em um duelo pelo maior tempo possível, dando a Olivia o tempo que ela precisa para encontrar o campo anti-magia. Olivia continua a cortar os monstros um após o outro quando finalmente avista um mago monstro que está usando um artefato especial que está fazendo o campo anti-magia entrar em vigor. Ela continua a dizimar quaisquer monstros que surgem em seu caminho, e finalmente alcança o xamã que nem tem tempo de reagir, enquanto a lâmina de Olivia o apunhala pelas costas. E ela destrói o artefato mágico com suas botas. Ela imediatamente chama Kradia, que rapidamente começa a canalizar a magia de teletransporte novamente. Pouco tempo depois, ela está pronta e diz a Alec que ele precisa vir para cá o mais rápido possível, pois eles estão partindo. Alec decide sacar sua varinha mágica, agora pronto para lançar alguns feitiços poderosos, e usa sua magia de raio nos monstros à sua frente, obliterando-os completamente. Com isso, ele alcança o círculo mágico, enquanto Olivia continua a lutar contra os monstros que bloqueiam seu caminho. Alec percebe que ela precisa de ajuda e rapidamente usa sua magia de bola de fogo para matar os monstros que bloqueavam seu caminho, dando-lhe um caminho livre pelo qual ela corre rapidamente para alcançar o círculo mágico, escapando do inferno. Quando abrem os olhos, encontram-se em uma área aberta, seguros por enquanto. Aliviada, Olivia se vira para Alec e pergunta por que ele não lhe disse que era um mago e não um espadachim. Ele que afirma que pensou que ela sabia, mas Olivia o repreende, pois nenhum mago que ela já viu correria para uma horda de monstros com uma espada na mão. Ele a ajuda a se levantar do chão, e Olivia o agradece por ajudá-la, pois ela não teria sobrevivido àquele andar se estivesse sozinha. Raja, no entanto, não está muito feliz, pois afirma que a magia de cura não é perfeita, e só o tempo pode curar as feridas adequadamente. Ela afirma que se Olivia continuar a lutar, suas feridas reabrirão em breve e ela estaria em uma condição pior do que quando foi curada. Olivia finalmente revela por que matar este traidor é tão importante para ela, explicando que ele foi a razão da morte de sua mãe. Ela afirma que quando sua mãe morreu durante uma aventura, o homem chamado Mel a encontrou e se tornou seu mestre, que lhe ensinou tudo o que ela sabe sobre esgrima.
Ela confiava nele e o considerava como um pai depois que sua mãe morreu, pronta para ouvir todos os seus comandos até um dia em que ele lhe contou a verdade. Eles estavam em uma masmorra que ela acabara de limpar quando Mel sacou sua espada e a feriu mortalmente. E enquanto ela jazia ali sangrando no chão, ele lhe contou a verdade sobre como ele foi quem matou sua mãe. Ela não conseguia acreditar que havia admirado o mesmo cara que arruinou sua infância e tirou sua mãe dela. Ela mostra a cicatriz que ele lhe deu, afirmando que deve encontrá-lo e lidar com ele, pois essa é a única maneira de viver sua vida. Para sua surpresa, Alec coloca seu casaco sobre ela e afirma que a ajudaria a lutar contra Mel, o mestre da lâmina, e até Kraja a cura mais uma vez, afirmando que a curará não importa quantas vezes ela precise. Enquanto isso, de volta aos andares superiores, Ren e Georgia estão vagando sem rumo pelos túneis quando de repente ouvem um grupo de pessoas vindo de um dos túneis. Esses membros acabam sendo da Guilda das Sombras que tem atacado os aventureiros na caverna. O cara que liderava o grupo ri deles e lhes diz para se prepararem para encontrar seu criador. Mas Ren dá cabo de todos eles rapidamente, enquanto Yorha os amarra completamente. Ren pergunta ao Coringa de dentes afiados como ele conseguiu derrotar alguém como Olivia, já que ele não é nem 1% tão forte quanto ela e a derrotou sozinho em um único combate. Esta é uma notícia preocupante, e Ren decide que eles deveriam encontrar Kraja e Alec e voltar para a guilda com os membros da Guilda das Sombras primeiro e depois decidir como lidar com esse tal Mel. Yorha concorda, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o Coringa ativa um núcleo de masmorra, o que faz o chão abaixo deles explodir, causando a morte de seus próprios amigos, enquanto Georgia é nocauteada pela explosão. Ren tenta alcançá-la, mas o Coringa consegue agarrá-la antes e foge com ela, enquanto Ren o segue com raiva. Alec e o resto ouvem a explosão e imediatamente a seguem, apenas para encontrar um enorme buraco no chão da masmorra. Olivia avista algo e rapidamente desce antes de jogá-lo de volta para Alec. Ele rapidamente percebe que este era o chapéu que pertencia a Georgia. Enquanto isso, Georgia finalmente acorda para se encontrar na frente de um cara encapuzado que parece ser o líder da Guilda das Sombras. Ele afirma conhecê-la bem, o que a confunde, e ela pergunta quem diabos ele é. O homem encapuzado agarra seu rosto, afirmando que ela logo saberá o que acontece com pirralhas que falam muito rudemente. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, porém, uma voz por trás o impede. Dora imediatamente percebe que o homem alto com duas espadas deve ser o mestre espadachim Mel. Mas antes que ela pudesse pensar em algo, Ren desce do buraco acima deles e apunhala o Coringa nas costas, antes de correr em direção ao homem encapuzado para acabar com ele. Para sua surpresa, o homem encapuzado saca uma espada de mana e consegue bloquear seu ataque. Enquanto o Coringa se esforça para se levantar, ele nota a pulseira mágica que Georgia e Ren estavam usando, e rapidamente remove a dela para que não possa mais ser rastreada. Georgia tenta resistir, mas o Coringa a soca no estômago, nocauteando-a mais uma vez, antes de fugir com ela junto ao mestre espadachim. Ren começa a espumar de raiva e promete matá-lo da forma mais dolorosa possível. Mas antes disso, ele tem um encapuzado para resolver primeiro. Eles se envolvem numa saraivada de golpes de espada, mas Ren percebe que precisa acabar com isso rápido. Ele recorre à força bruta e quebra a espada em 2 pedaços antes de apunhalar o homem no estômago. O homem encapuzado cai no chão e Ren estava pronto para perseguir Yorha. Mas para sua surpresa, o homem não morre e se levanta novamente, entoando alguns feitiços que trazem todo o sangue de volta a ele, criando uma nova espada, enquanto diz a Ren que agora é a hora dele morrer e não há nada neste mundo que possa salvá-lo. Ren percebe que este homem pode ser problemático, pois nunca viu magia assim antes. Ele tem curandeiros que poderiam usar magia de cura para ajudar um companheiro de equipe, mas esta pessoa parece estar usando algo muito mais sombrio e perigoso. Ele decide não lhe dar tempo e parte direto para a ofensiva. Ele avança contra o homem de manto vermelho e o atinge com sua lança antes de chutá-lo para trás. Sangue jorra da boca do homem, mas Ren não o deixa descansar e empurra sua lança através do peito do homem, esperando que ele morra desta vez. Mas para sua surpresa, o mago simplesmente ri e se levanta novamente. Ele lentamente começa a atirar a lança do peito, afirmando que já enfrentou muitos idiotas como Ren antes, e sabe o quão teimosos eles são. Então ele decide se apresentar. O homem afirma que seu nome é Glória, o Mago de Sangue, e não importa quantas vezes Ren tente matá-lo, ele não morrerá. Mesmo que sua cabeça seja decepada de seu corpo, isso não importaria para ele, e ele continuaria voltando. Nesse momento, o sangue de Glória começa a brilhar e sobe por sua mão antes de se tornar uma lâmina. Ren fica chocado enquanto Glória ri, afirmando que quanto mais ele é ferido, mais forte ele fica. Então apenas balançar aquela pequena lança estúpida não seria o suficiente para derrotá-lo. Com isso, Glória desce sua espada com toda a sua força, quase atingindo Ren, que mal consegue desviar, mas fica chocado com a velocidade e a força do ataque. Glória aproveita essa distração momentânea e golpeia Ren em seu corpo, causando vários cortes.
Rain recua e desvia do próximo ataque, mas até ele sabe que não pode continuar lutando assim e precisa encontrar uma maneira de contornar essa técnica mágica e irritante. Antes que pudesse formular um plano, o Mago de Sangue usa sua magia para criar um longo chicote feito de sangue e o usa para golpear Rain no rosto. Antes mesmo que pudesse recuperar o equilíbrio, Glória consegue enrolar o chicote em suas pernas e o puxa para o ar antes de esmagá-lo no chão com uma força incrível. A lança de Rain voa de suas mãos enquanto ele permanece no chão, incapaz de se mover ou respirar direito. Perguntando-se se este é o fim, Glória ri de sua condição, questionando se era tudo o que Rain era capaz de fazer, afirmando que ele não passava de um saco de pancadas, que ele poderia usar para liberar sua frustração acumulada. Com isso, ele começa a rir como um maníaco e diz a Rain para se preparar para dizer adeus ao mundo. Mas, nesse exato momento, Rain consegue encontrar cada último pingo de força que lhe restava e se levanta novamente. Ele diz a Glória para calar a boca feia, pois é ele quem vai morrer hoje. Glória olha para a condição espancada de Rain e ri alto. Enquanto Rain se lembra de Alec dizendo para ele largar sua arma às vezes, Rain decide finalmente usar esse conselho e chama sua lança, que imediatamente começa a flutuar e dispara direto em Glória, que desvia, afirmando que Rain não pode esperar que ele caia em truques assim. Mas a distração momentânea foi suficiente para Rain, que encurtou a distância e o socou direto no rosto, derrubando-o no chão. Ele se lembra do dia em que decidiu duelar contra Alec pela primeira vez. Alec era um mago, mas queria lutar contra Rain numa batalha 1 contra 1 sem usar magia. Rain o chamou de idiota por pensar que seria capaz de derrotá-lo. Mas Alec sempre foi bom em tudo o que se propunha a fazer. Alec sacou sua espada de mana e ambos começaram a se chocar numa saraivada de golpes de espada e estocadas de lança. Rain ficou chocado com a capacidade de Alec como espadachim e, às vezes, era empurrado para trás por ele. Mas Rain também não era uma pessoa que recuaria facilmente, então ele se esforçou o dobro e continuou a briga. Em um momento, quando Rain levantou o braço para atingir Alec, a lança voou de sua mão e ficou presa na parede. Tanto ele quanto Alec ficaram surpresos com aquilo, mas Rain rapidamente se recuperou e decidiu usar os punhos para responder à espada de Alec, o que pegou Alec de surpresa. Antes que pudessem decidir o vencedor da luta, ela foi interrompida por seu professor, que os repreendeu com raiva e lhes deu detenção no jardim para arrancar todas as ervas daninhas. Depois de passar a tarde inteira arrancando ervas daninhas, Alec e Rain se sentaram para assistir ao pôr do sol, onde Alec disse a Rain que ele é realmente incrível em se recuperar de qualquer situação e afirma que foi pego totalmente de surpresa, e com certeza teria perdido para Rain se o professor não tivesse intervindo. Rain sorri ao ser trazido de volta à realidade e observa a Glória se levantar novamente. Decidindo não lhe dar tempo para se recuperar, Rain avança contra ele mais uma vez e tenta desferir um gancho de direita. Mas Glória forma uma guarda cruzada e se protege contra isso. Rain continua a golpear sua guarda, desferindo golpe após golpe, cada um mais forte que o anterior. Até que finalmente a guarda de Glória se quebra e Rain acerta 2 ganchos rápidos em seu rosto antes de desferir um uppercut, que o joga direto na parede. Rain grita para ele se levantar de novo, como se ele ficasse mais forte quanto mais o apunhalasse. Então, em vez de apunhalar, ele vai socá-los até que esteja meio morto e incapaz de se mover. Para sua surpresa, porém, Glória se levanta mais uma vez, e em vez de avançar direto em Rain, ele tira 2 adagas de sangue de seus braços e as usa para se cortar no estômago. O sangue jorrando de seu corpo o abastece com mais energia e ele cria um enorme círculo mágico acima de si mesmo, que lentamente se transforma em um tornado pronto para engolir Rain por inteiro. Rain percebe que não pode fazer nada contra isso e aceita seu destino, mas para sua surpresa, Alec salta no meio e usa a magia de reflexão para refletir completamente o ataque de volta ao Mago de Sangue. Rain agradece a Alec pela ajuda, afirmando que estaria acabado se ele não tivesse intervindo no momento perfeito. Antes que pudessem conversar mais, Glória emerge da chama ardente, ferido, mas ainda vivo. Olivia imediatamente percebe que este homem é um mago de sangue, o que pode ser problemático, mas afirma que tentará lidar com ele rapidamente. Rain se vira para Alec e diz que não conseguiu salvar Yorha e que ela foi levada pelo mestre espadachim e um punk bem na frente de seus olhos. Esha fica confusa e pergunta o que diabos a Guilda das Sombras poderia querer de Yorha, mas Rain afirma que eles definitivamente sabiam quem ela era, pois o punk sabia o nome dela. Ele diz a Alec e aos outros para irem atrás de Yorha enquanto ele lida com este mago de sangue aqui, mas Kraga manda ele calar a boca e usa sua magia de cura para aliviar sua dor. Enquanto isso, o mago de sangue os ataca com raiva com sua magia, mas Alec consegue refleti-los mais uma vez, criando distração suficiente para que Kraga e Olivia passassem pelo mago de sangue e fossem atrás de Yorha. Glória sorri com a astúcia deles e diz a Alec para parar de usar seu feitiço de reflexão irritante, mas Alec retruca, dizendo para ele parar de usar sua magia então e lutar como um homem.
Olivia também joga a lança de Rain de volta pra ele, então agora Glória está em desvantagem real contra os dois amigos. Antes mesmo que pudessem lutar, Glória cai no chão, percebendo o quão gravemente ferido ele está. Enquanto Rain ri, afirmando que a magia dele não é nada contra Alec, que poderia derrotá-lo de olhos fechados. Glória o encara com raiva nos olhos e tira as ataduras dos braços, revelando vários sinais em seu corpo. Ele usa um feitiço mágico e desfaz o selo da magia dele, o que o transforma em um ser monstruoso, enquanto seu corpo fica rasgado de músculos e presas crescem de sua boca. Com uma aura mágica vermelha ao redor dele, ele avança contra Rain, e antes que pudessem reagir, o agarra em suas mandíbulas, mordendo com força seu pescoço. Alec rapidamente percebe o que está acontecendo, e usa sua magia de relâmpago para afastar o mago de sangue, mas o dano já está feito, pois Rain jaz no chão imóvel. Alec rapidamente dispara uma saraivada de ataques de magia de relâmpago, mas para sua surpresa, Glória é tão extremamente rápido que consegue superar a velocidade do relâmpago e desviar de cada ataque. Alec muda sua estratégia, porém, e em vez de mirar sua magia em Glória, ele cria um enorme círculo mágico acima dele, fazendo chover relâmpagos de todas as partes, garantindo acertos no mago de sangue Berserker. Para sua surpresa, porém, mesmo essa estratégia falha, pois Glória consegue recuperar toda a sua força através de sua magia de sangue, e coleta uma quantidade de sangue para criar duas adagas muito afiadas que ele usa para enviar golpes aéreos, forçando Arrow a se cobrir com um escudo de mana para proteger a si mesmo e a Rain de danos sérios. O último golpe quebra o escudo de Arrow, e Glória pensa que finalmente encurralou Arrow e pode acabar com ele agora, apenas para notar que Rain está faltando em seu lugar. Ele rapidamente se vira e avista Rain saltando para atacá-lo com sua lança. Mas Glória intercepta seus ataques bem a tempo e usa suas adagas para aparar cada um deles, enquanto o empurra para trás e até o chuta direto no rosto. Rain percebe que não consegue acompanhar esse monstro, pois Glória continua a superar Rain e desferir chutes em seu corpo de vez em quando, empurrando-o continuamente para trás até que ele desabe no chão mais uma vez. Glória então se vira para um Arrow chocado, dizendo-lhe que agora é a vez dele de ver seu amigo covarde morrer, a morte de um perdedor enquanto ele não pode fazer nada além de assistir. Para sua surpresa, porém, Rain ainda não terminou e consegue apunhalar Glória no estômago, fazendo-o explodir em chamas. Ele se lembra de como, quando criança, era amigo de outro garoto que era um gênio na luta com lanças, sempre derrotando Rain com a extrema facilidade de um prodígio. Rain tentava dia e noite, praticava mais do que qualquer um na vila, enquanto o garoto nunca praticava, e ainda assim, Rain nunca conseguiu sequer chegar perto de derrotá-lo. O que ele não conseguiu fazer, o fumo conseguiu, pois o garoto acabou desenvolvendo câncer de pulmão, e em vez de iniciar um império de drogas, ele acabou batendo as botas e morreu. Com a memória daquele garoto forte em sua cabeça, Rain continua a empurrar Glória para trás, desferindo golpe após golpe em seu corpo. Enquanto Arrow se pergunta se isso seria suficiente para eles conquistarem a vitória, ou se Glória terá outros truques na manga. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo você na próxima.